Olá, está no ar o Pod Tati, o nosso encontro de toda terça-feira. Vocês sabem que por aqui a gente fica contando os dias, as horas, os minutos para poder fazer essa entrega maravilhosa para vocês, não é verdade? E sempre estamos em busca de personagens, de convidados que possam trazer pra gente um pouco de história de vida, experiência. E o nosso convidado de hoje é um friburguense super premiado e olha, tem sido um grande destaque, trazendo muito orgulho para todos nós. Estou falando do nosso querido chefe João Vieira. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Tati. Boa noite para todo mundo, boa noite para todo mundo que está assistindo a gente aqui hoje. E vamos lá que tem muita história para contar. Tem muita história para contar. E o mais interessante, João, é que a gente olha para você e fala assim, cara, João é um cara novo, não deve ter muita história para entregar aqui pra gente, não. Pelo contrário, né? Já Sim. Tem uma longa trajetória dentro da sua profissão, né, João? Sim, já vivi bastante aí a gastronomia. Comecei bem cedinho, né? Foi uma paixão que sempre nasceu comigo. E desde sempre aí buscando crescer, né? Nisso tudo. Agora, quando você fala, você começou cedinho, esse cedinho foi quando? Quantos anos você tinha quando a gastronomia chamou sua atenção? Eu acho, Tati, que foi algo que sempre já nasceu comigo ali, eu costumo dizer. Porque desde criança eu sempre me encantei pela cozinha. Acho que a primeira memória afetiva que eu tenho da gastronomia é na cozinha da minha avó, né? Ela ficava responsável por cuidar das crianças, mas para fazer comida para todo mundo também. Então, para manter as crianças intertidas, ela me colocava do lado do fogão com uma tábua no colo, uma faquinha de plástico verde que eu tenho guardado até hoje, e me dava as aparas de legume para eu ficar cortando, achando que eu estava ajudando ela, para me manter ali intertido enquanto ela tinha que cozinhar. Então, acho que esse foi o primeiro contato com a cozinha, assim, de acreditar que eu estava ajudando minha avó. E dali nasceu uma paixão que até hoje vem crescendo muito. O olho chega a brilha. Sim. Mas quando você colocou a mão na massa, qual foi a primeira experiência assim? Olha, cozinhei aqui, preparei um prato e acho que deu bom. Então, jovem já, 11, 12, 13 anos, eu fazia muito churrasco com amigos. Churrasco pra família, cozinhava em casa. Mas aos 15 anos... Muito cedo, né? Muito cedo. Quem estudou comigo sabe, viveu isso comigo, né? Fez parte dessa trajetória. A gente pequeno fez curso também na Cândido Mendes, um curso que era liberado para criança. Fizemos massas caseiras, cozinha asiática. E ali já foi alimentando, né, essa paixão. Mas com 15 anos foi a minha primeira experiência em uma cozinha profissional. Nossa, eu acompanhava um restaurante de cozinha japonesa aqui na Farinha Filho, que era o Cone Place, né, que é um restaurante que hoje não tá mais aberto. E o Sushi Man, que eu ficava observando ali, um dia se acidentou de moto. E o dono sabia que eu ia lá ficar olhando ele cozinhar. Me ligou e falou assim, João, você consegue assumir lá o sushi pra mim? Gente. 15 anos. Olha a responsabilidade. Sim, aí tinha um sushi man que ia mais cedo, deixava tudo pré-pronto pra mim e eu só ficava lá fazendo os temakis, né, algumas coisas assim mais simples, né? E ali foi meu primeiro contato com a gastronomia profissionalmente. Entendi. Estudava de manhã, né, no ensino médio, estava no segundo ano do ensino médio, e à noite fazia esse bico aí de sushi man. Gente, foi quando tudo começou mesmo. Foi quando profissionalmente, tudo começou. Porque, na verdade, esse preparo estava indo pro prato das pessoas. Sim. E você já estava tendo essa sensação Sim. desse preparo. E pra mim foi muito bom essa experiência, porque eu sempre amei gastronomia, mas eu tinha uma preocupação muito grande sobre o retorno financeiro que a gastronomia podia me trazer no futuro. Né? Não é uma profissão comum, agora tá mais em alta por conta dos realities e essas coisas, mas na época não era uma profissão comum de se fazer. Eu quero fazer gastronomia. Sim. Né? As profissões comuns de medicina, engenharia. E aí eu tinha um pouco esse receio de talvez não ser bem sucedido. Dessa escolha, né? Mas hoje eu vejo que ser bem sucedido é fazer o que a gente ama. Com certeza. Né? Então ali eu me encontrei e foi essencial essa experiência antes, né? Porque eu tava indo no vestibular, pensei em fazer medicina, né? Aí depois prestei vestibular para engenharia química, até que eu falei, não, é gastronomia. Pronto. Não teve jeito. Tá definido. E aí, quando a gente fala isso, a gente pensa sempre nos exemplos que a gente tem em casa, né? A gente Sim, fala, total. Você escolheu gastronomia, será que tem alguém com essa formação na família? Ninguém. O meu pai, com certeza deve estar assistindo, pai. Meu pai não sabe fritar um ovo. Sério? É.
Meu pai é o tipo de pessoa que vai fritar um bife e falar, quanto de óleo tem que botar pra fritar esse bife, sabe? Então, eu acho que... Um ótimo médico. Um ótimo médico. Excelente, excelente, queridíssimo na cidade. Mandar um abração pra ele. Mas na cozinha não nasceu dali, né? Minha mãe cozinha muito bem, né? Minha mãe cozinha muito bem. As minhas duas avós também cozinham muito bem. Então acho que tem um pouco disso. Isso que você falou, nasceu contigo, então tem essa... Que veio um pouco ali dessa situação materna, né? Tanto de mãe quanto de vó, Sim. né? E... Também Mas ninguém formado. Mas ninguém formado. Não, ninguém formado e ninguém nem interessado muito assim, sabe? Tipo... Mas eu sempre gostei até... No condomínio onde eu morava, a gente uma vez se reuniu e começou a fazer pizza para vender dentro do condomínio. Foi um sucesso. Assim, desde criança a gente já tinha esse lado voltado para a cozinha. E aí escolheu bater o martelo para gastronomia. E aí quando você decidiu, tinha gastronomia em Nova Friburgo para você cursar? Não tinha na época. E aí tem um chefe muito conhecido aqui em Friburgo, que é o Matheus Vilas Boas, que é o chefe do Malagueta. Sim. Que foi um chefe que sempre me direcionou muito na minha carreira. Olha, né? que legal. E aí quando eu virei pra ele, falei assim, Matheus, eu quero fazer gastronomia. Ele falou, então você vai fazer no Senac Águas de São Pedro e São Paulo, que é a melhor faculdade do país. Na época a gente ainda não tinha Le Cordon Bleu no Brasil, né? Hoje a gente tem uma no Rio de Janeiro, mas na época que eu fui fazer faculdade não tinha. E aí conversei com ele, né? E aí falei, pai, vou fazer essa faculdade aqui, ela é a referência no país, eu quero ser o melhor, então eu quero sempre estudar no melhor lugar, eu quero trabalhar nos melhores restaurantes, então sempre busquei essas referências. E aí eu fui com meu pai, a gente foi de ônibus, e pra quem não conhece Águas de São Pedro, pessoal, é muito longe. Sério? Sério. A gente pegou 4 ônibus pra chegar lá. Caramba. Uma tourada, eu tava até meio gripado no dia, foi barra. Só que como eu tinha estudado muito pro vestibular de Engenharia Química e de Medicina, eu já tava assim... Tranquilo fazer o vestibular de Gastronomia. E aí passei em segundo lugar pra essa faculdade de Gastronomia, né? E eu tinha 17 anos na época. Nossa, muito novo. E aí me mudei pra Águas de São Pedro, né? Sozinho. Com esse sonho dessa formação, indo pra uma faculdade... Com aquela visão muito ainda ilusória do que é a gastronomia, né? Do que na verdade é na prática. Mas apaixonado com aquela inspiração do início que queima, né? Por dentro. Então tava encantado com tudo que aparecia. E foi uma experiência, assim, incrível. Porque quando você sai de casa, além de crescer profissionalmente, você cresce como pessoa, né? Tem que se virar, né, João? Tem que se virar. Tem que se virar. É não essencial. tem jeito. Ainda mais nessa distância, né? Sim. Porque não era fácil, né? Tipo, Não. vou lá em casa, visitar a galera, pegar uma comidinha da vovó. Muito pouco. No início voltava até mais, 4 meses eu tentava voltar, mas depois 6 meses, 1 ano. Tem até uma experiência muito legal pra contar antes da faculdade, que foi uma pessoa que me deu muita oportunidade, que é o Nelson, que é o proprietário do Excalibur, o restaurante que tem ali aqui no centro de Friburgo. E ele sempre abriu as portas do restaurante pra mim. E com 17 anos eu trabalhei lá antes de ir pra faculdade. Olha que massa. Fui sushi man num projeto dele lá, foi muito legal também. E é bacana que você tá trazendo nomes de pessoas que estiveram com você nesse início, Nesse né? início. A gente tá aqui meio que fazendo uma linha do tempo, que eu acho que é sempre muito importante. Com certeza. Agora a gente lembrar do nome de quem apoiou a gente, né? Eu não tenho como esquecer. É muito maravilhoso. São pessoas que quando a gente chegar no nosso objetivo, elas têm total presença nisso, né? Verdade. Tem aquela parcela, né? Como se fosse um quebra-cabeça, né? São peças importantes aí e que estão na base, né? Total. Na base total. É porque são pessoas que te ajudaram quando você ainda não tinha nada ou não tinha conquistado nada ainda. Então, pessoas que acreditaram em você sem você ser nada. Sim. É muito fácil alguém te apoiar depois que você já mostrou uma conquista. E aí você tá premiadíssimo, você tá na boca do povo. Depois que você leva o troféu, é muito mais fácil de você convencer. Tem razão. Mas antes de você mostrar isso tudo, só quem acreditou em você mesmo esteve do seu lado, né? Verdade. E aí antes você teve essa experiência aqui, foi pra faculdade, e na faculdade tinha como ter muita prática ou era só prática? Então, na faculdade, o semestre se dividia metade teórico e metade matérias práticas de cozinha. E ali você leva um choque, né, de realidade do que realmente é a gastronomia, né? Porque a gente tem aquela visão muito glamourizada dos realities, né? Mas na prática é um trabalho muito duro. Né, são muitas horas, você trabalha sempre em pé, num espaço fechado, calor, pressão. Então você tem que estar disposto, né, a trabalhar nesse meio. Entendi. Né? E ali você já percebe como que vai ser o mercado de trabalho, que é muito mais complicado do que a faculdade.
Mas a faculdade eu acho que ela é muito importante porque ela te ensina o básico, você não pode criar sem saber o mínimo, né? Não tem como você criar sem uma base técnica. Então ela é importante para você aprender como tudo é feito, para depois desse processo você começar a criar algo do seu jeito. Então, passou por lá, pegou essas informações, falou, tá aqui comigo. Sim. E depois? Logo saindo da faculdade, eu queria trabalhar no melhor restaurante do Brasil. Falei, cara, eu quero me especializar... Mas tudo melhor, hein, João? Tudo melhor, hein? É melhor faculdade, melhor restaurante, assim que é bom. Ah, eu queria trabalhar no melhor restaurante do Brasil, que na época o que estava muito em alta era o Dom, que pra mim até hoje é uma grande referência. Só que não tinha vaga pra estagiar no Dom. Tinha uma fila pra você estagiar no Dom, né? Porque era um glamour, né? Está do lado do Alex Atala, que pra mim hoje é uma referência. Ele abriu as portas para que a gastronomia brasileira começasse a ter espaço. Né? Ele foi quem abriu a porta para todo mundo aparecer, né? Então, eu queria estar e ver ele, aprender com ele, né? E aí só tinha vaga no Dalvidito, que também é um restaurante do Alex Atala, tem uma estrela Michelin e é ao lado do Dom. Você atravessa a rua e está no Dalvidito. Então eu tô próximo. Próximo. Aí o RH conversou comigo e falou, olha, você pode iniciar no Dalvidito e quando você terminar o seu estágio no Dalvidito, a gente te coloca no Dom. Eu falei, perfeito, vambora. Fechado. Se esse é o caminho, vambora. Aí fui pro Dalvidito, trabalhei muito, quem já trabalhou no Dalvidito sabe, trabalhei muito, mas aprendi muito, muito. Tive uma chefe Juliana, que era uma chefe muito rígida, mas que me ensinou muito, né? Porque eu acho que a gente sai da faculdade com um ego muito grande, achando que é o chefe de cozinha, porque você não sabe como é que funciona o mercado de trabalho, né? Então você acha que você sai chefe, você não sai chefe, você tá muito longe, né? Chefe, na verdade, é só um cargo, todos nós somos cozinheiros, né? E aí a Juliana foi a pessoa que me colocou no chão, tipo, mostrou assim, cara, olha só, você acabou de sair da faculdade, você tem um caminho muito grande pra percorrer ainda. Abaixo. Então, assim, foi uma pessoa que me acordou muito, logo no início, assim, né, do mercado de trabalho, e me ensinou muito. Muito. E aí a gente fala dos desafios, né? Nossa. Né? Porque é uma pergunta, né? João, os desafios da gastronomia. Você já está entregando aqui pra gente essa resposta. Porque é a realidade, né? Já vem como um desafio, né? E assim, nesse período, todo mundo que trabalha na cozinha sabe, cozinheiro faz muita limpeza. Né? Porque cozinha, você lida com alimentos, né? A pessoa vai ingerir o que você cozinha, então você tem que ter uma higiene muito rigorosa ali, né? Você não pode... contaminar nada. Então tudo tem que estar muito limpo o tempo todo. Então a gente cozinhava muito, mas também faxinava muito. Faxinava parede, teto, bancada. Então a faxina era diária e pesada. Então assim, você que acha que vai sair... Eu queria só ali montar meu prato. Exatamente. Né? Demorei assim, já tava lá 2 meses e nunca tinha encostado no fogão. Era lavando legume, era cortando legume, era lavando o chão, era limpando carne, era temperando carne. Até você ter o direito de encostar no fogão, você tem que merecer, entendeu? Você tem que trabalhar duro para conquistar aquela posição. Você já não sai ali já fazendo tudo que você quer, né? Entendi. É uma hierarquia na cozinha que tem que ser respeitada. Então até você entender esse processo é duro. Agora, quando chega no fogão, com certeza, dessa forma que você tá falando, sim, a valorização desse momento deve ser incrível. Incrível. Você sente super-homem. Fazer uma selfie aqui, deixa eu registrar esse momento. Teve um caso no Dalvidito que... A Juliana, ela fazia competições com a gente. Os estagiários que se destacassem podiam experimentar um prato. Assim, pra incentivar a gente, né? E aí eu ficava sempre naquela guerra e bum, conquistei algumas vezes. E aí teve um dia que o rapaz de guarnições adoeceu e precisou colocar um estagiário na guarnições. Aí me chamaram. Aquele dia pra mim, cara, foi incrível. Parecia que eu queria que o tempo parasse ali, sabe? O chefe comandando as coisas e eu mexendo nas panelas, aquela correria. Aquele momento eu senti, cara, é isso aqui que eu quero. Muito bom. Muito legal. Então, por isso, né? Vai valorizando porque você sabe tudo que você passou pra chegar naquele momento. Total. Ali. Eu acho que é essencial. Eu acho que uma pessoa que deseja estar num cargo de liderança de uma equipe de cozinha, é essencial que ela tenha passado por todas as etapas dentro de uma cozinha. Como que você vai ensinar o rapaz a lavar a panela se você nunca lavou a panela? Né? Como que você vai ensinar aquela pessoa a fritar uma batata se você nunca fritou uma batata? Então, esse choque que você toma quando você sai da faculdade que você acha que sabe tudo, mas aí você entra no mercado de trabalho e percebe que você não sabe nada. Que então, tá na hora de aprender. Que tá na hora, ali, a mão na massa você mesmo, sai da faculdade e ali é seu ponto zero.
Ali você vai começar a construir tudo. Você vai passar na pia, você vai lavar legume, você vai lavar o chão, você vai fritar as coisas, depois você vai cortar as coisas. Porque quando você chegar numa posição de liderança, você tem propriedade de passar conhecimento para as pessoas da sua equipe. Até ter credibilidade no que você fala. Verdade. Como que você vai mandar uma pessoa fazer uma coisa que você nunca fez? Aí você não vai saber nem falar se tá bom, se não tá, né? Se Exatamente. tá legal, se Aí você não sabe guiar a sua equipe e você ainda culpa a sua equipe por erros que na verdade são seus. Então, na verdade, esse processo inicial é essencial. E aí, esse estágio lá durou muito tempo? 3 meses. 3 meses. E rolou o dom? Rolou o tão esperado dom. Chegou a hora. E aí começou tudo de novo ou Aí já chegou em outro patamar? tudo de novo. Tudo Começou tudo de novo. Quem já estagiou no dom sabe, né? É barra o início ali. Mas é essencial o que eu volto a dizer. Tipo assim, é difícil, mas você precisa passar por aquilo. Eu tinha isso na minha cabeça, que eu ia aguentar e ia conquistar o que eu queria. E aí comecei no dom, né? Aí no dom também foi 3 meses de estágio. Aí totalizou 6 meses essa experiência nos restaurantes Alex Atala. E foi uma experiência, assim, que foi esse choque de realidade que eu comentei com você, mas que eu já cresci muito ali, diferente da faculdade, assim. Já vi um outro, como tudo funciona na prática, né? Que a teoria é linda. Você vai jogar na prática, muda muita coisa. É o que você falou. Na faculdade, a gente precisa dessa base, né? Pra entender como as coisas funcionam, Sim. né? Só na teoria mesmo. Agora, na hora do vamos ver na prática. Você acha que deve ter muita gente que desanima aí nesse processo? Ah, total. Muita gente. Fala, eu tenho o diploma, mas não quero mais, não. Na minha turma, nós começamos em 50 alunos. Se formaram 17. Já foi o funil. E hoje só eu e mais 4 trabalhamos na área. Caramba, então é um funil bem... A maioria da galera, tipo assim, começou no mercado de trabalho, viu que não era aquilo e já foi fazer outra faculdade, foi fazer outro curso, começou outra profissão. Tipo, vamos fazer vou mudar aqui, Não tem problema, né? Recalcular a rota, eu acho que a gente... Total. Mas é porque não nasceu pra aquilo ali. Eu acho que você tem que fazer o que te faz feliz. Porque já é muito difícil. E se você não amar o que você faz, vai se tornar impossível. Aí pronto. Aí é uma barreira muito grande, né? Você só supera os objetivos com o tamanho da força que você tem de conquistar o que você quer. E você já tava ali focadíssimo. Focado. Né? Focado, demais. Desde o começo. Demais. Tipo, vambora, vamos realizar. É isso que eu quero pra minha vida. Assim, é mentira se eu falar que eu nunca pensei em desistir. Às vezes a gente acorda desanimado, às vezes acontece uma coisa que entristece muita gente. Mas decepção dentro da profissão mesmo, né? Mas nunca foi uma opção. Entendi. Já pensei, mas nunca foi uma opção. Vou talvez, não. Bate aquele momento, não existe essa opção. A gente vai pra cima até conquistar o que a gente deseja. E bora lá. Terminando esse estágio, e aí? Aí eu fui parar na Espanha. Aí a gente vai assim, né? Tipo assim, vai embora. Nesse mesmo desejo de estar entre os melhores, estar nos melhores lugares, eu queria um restaurante que tivesse 3 estrelas Michelin. Aqui no Brasil a gente não tem nenhum, né? Na época só tinha o Dom, que tinha 2 estrelas. E aí eu falei, eu quero um restaurante de 3 estrelas Michelin, eu quero estar nesse próximo nível. Eu quero entender como isso funciona. Por que dessas 3 estrelas, né? Você olha tipo, assim, né? Como é que funciona na cozinha, exatamente. Né? Porque a gente lá, sentar, viver a experiência... Nossa, é muito diferente. Agora, a cozinha, né, de um restaurante de 3 estrelas, exatamente. Imagina quanto desafiador. Porque... eu dentro do dom já enxergava ali uma dificuldade absurda. Ali era já um padrão de excelência incrível. É literalmente perfeição em todas as etapas. Então imagina 3 estrelas, né? Então imagina o que esses caras estão fazendo, né? Por que tem 3 lá? E aí eu queria ir para Espanha por achar que seria mais fácil falar espanhol. Né, uma ilusão que eu quebrei a cara quando cheguei lá. Falou, peraí, não tô entendendo nada. Eu falei, francês não vai dar, então vai ter que ser espanhol. E aí mandei mensagem para todos os restaurantes 3 estrelas Michelin que tinham em San Sebastián. E aí 2 me responderam. Gente! E aí me deram ali as condições para ir estagiar lá, né? E aí tinha que se firmar um contrato de 1 ano. Então não tinha como, pra ir tinha que ficar 1 ano Pra ir tinha que ficar 1 ano e não era remunerado. Te dava casa e comida. Caramba, Ju. Aí eu morava num alojamento com mais 14 cozinheiros. Meu Deus. E o assunto era só esse, né? Na verdade a gente não conversava muito não, eu tava tão cansado quando chegava em casa que... Não tinha esse momento, não tinha. Assim,
lá a gente trabalhava 16 horas por dia. Eram 2 turnos de 8 horas, porque lá na Espanha é muito comum na cozinha, né, você dobrar. Então a gente chegava para fazer o primeiro turno às 9 da manhã, ficava até às 5 da tarde, descansava de 5 às 7, voltava de 7, ficava até 1, 2 da manhã. Caramba. Era esse essa fluxo pegada de trabalho. Isso. Gente. Uma cozinha enorme, né, ali em torno de 30 cozinheiros. O chefe tinha um microfone e o que ele falava saía em caixas de som, assim, espalhadas pela cozinha. E foi um período ali de desafio emocional absurdo. Né? Primeiro que você tá longe da sua família, onde você tá não fala o seu idioma, então você não se comunica bem inicialmente. Eu achei que eu ia chegar lá e enrolar no portunhol ali, ia dar tudo certo. Os 3 primeiros meses ninguém entendia o que eu falava e eu não entendia nada do que falavam comigo. Você pensou como isso vai dar certo, Não, né? caos. E assim, num 3 estrelas Michelin, pouco se fala em uma cozinha, você não pode ficar papeando. Então me davam as ordens e eu não entendia o que tinha que fazer no início. E aí? E aí, até que uma chefe entendeu que se ela falasse comigo, não importasse se ela gritava ou se ela falava baixo, eu não ia entender. Então ela pensou, pô, eu tenho que fazer e ele vai copiar o que eu faço. Olha. E aí eu comecei a aprender assim. Ela começou a fazer, ela me chamava, fazia e eu imitava. E aí eu já entendi o que ela queria. E aí eu consegui desenvolver meu trabalho. Olha que bacana. Mas tem que ter uma pessoa que tenha esse olhar, É, né? demorou um pouco também, né? Foram alguns gritos, alguns estresses até. Porque até assim, chegar esse momento, né? é um lugar que você não pode errar. O erro não existe. Isso é impossível. Não, não é impossível. O erro não existe em 3 estrelas. Caramba. É um padrão de excelência de serviço, assim, quase que inalcançável. Por isso que é tão desgastante. Porque você tem que estar dando 100% todo o tempo. E você não tá 100% todo o tempo. Não dá pra dar aquela relaxada, falar, eita, né? Então, assim, e o erro é muito reprimido ali, sabe? Não é comum errar. Pô, se você tá ali naquele ambiente, é porque você já está num nível de trabalho excelente. Então, você já não pode cometer erros básicos. Mas não é bem assim. Mas passei alguns momentos muito complicados lá também, assim, de humilhação também. Porque o brasileiro não é muito bem recebido fora do país, né? Então ali a gente já tinha ali um certo distanciamento, né? Entendi. E assim, as piores funções ficam com o brasileiro, ficam com quem é sul-americano. Entendi. Entendeu? Então, vai pra isso. essa galera. E assim, lá também tinha uns castigos que eram muito doidos. Eu trabalhei numa praça de mariscos uma vez. E aí a gente tinha um prato que era um lagostim que ia em cima de um saquinho de pó de peixe. E o lagostim a gente selava muito rápido e colocava no prato. Eu estava responsável por colocar as coisas no prato. Montar ali o prato, né? A montagem. E aí o chefe de praça, ele estava fazendo, só que ele teve que se atentar com alguma coisa, o lagostim ficou lá, e aí quando ele voltou, ele me passou, o lagostim estava passado. Porque passa muito rápido. Entendi. Aí eu olhei, o lagostim tá passado, eu joguei no lixo, fiz outro e botei no prato e passei. É normal, procedimento normal. Só que o chefe de cozinha passou e viu o lagostim no lixo. Aí gritou com o chefe de praça, falou, o que esse lagostim tá fazendo no lixo? Aí eu falei, chefe, é porque o lagostim tava passado. Aí eu fiz outro. Ele, não, perfeito, João, tá certo. Aí na hora que eu virei as costas, ele chamou o chefe de praça e arrebentou. Como é que o estagiário te corrige? Isso é um absurdo. Como é que você errou? E aí amassou o cara. Aí ele veio falar comigo e falou assim, olha, você nunca mais encosta em nada da minha praça. E a partir de hoje você vai lavar a câmera congelada todos os dias antes de você ir embora. Caramba, mas que maldade, Maldade, né? ruim. O negócio mesmo. Ruim. Você vai... A câmera congelada fica menos 20, né? Nossa. E aí você tem que ferver a água pra você jogar no chão porque a água congela. Então você lava com água quente, né? Porque eu não podia desligar a câmera congelada. E aí todo dia depois de trabalhar 16 horas eu tinha que ferver ali o canudo, jogar no chão, passar a vassoura e secar o chão. Todos os dias antes de ir embora. Mas aí, como os estagiários, a gente morava junto no alojamento, a gente se ajudava muito nessas questões. Então, como a galera sabia já que eu tinha que fazer isso, meio que quem fosse terminando ia lá me ajudava a levar o caldeirão, a gente esfregava junto. Era uma equipe ali, né? Os estagiários, quem tava todo mundo... Tipo, me ajuda que eu te ajudo. E aí, depois de uma semana fazendo isso, um outro chefe de praça chegou e falou, cara, pô, não tem necessidade disso, não precisa fazer isso com o João e tal. Aí, tiraram essa penalidade. Entendi. Aí...
ficou um pouco melhor, menos pior. Foi barra. Mas foi barra. Foi. 1 ano você ficou lá. 1 ano. E teve vários outros acontecimentos também. Teve uma vez que eu passei, tava passando, andando normal na cozinha, o cozinheiro tava com uma panela gigante apoiada de molho assim, quente. A panela escorregou, caiu no chão. Aí no que ela bateu no chão, o molho subiu. E aí eu tava passando, me queimou todo. Aí entrou dentro da minha roupa, queimou meu pescoço. E aí me jogaram dentro, porque na cozinha profissional a gente tem uma pia chamada fundo-chefe. Que é uma pia enorme, que cabe uma pessoa sentada dentro, porque lava umas panelas muito altas. E aí me jogaram ali dentro, ligaram a torneira, eu tava de roupa e tudo pra não deixar pra queimar. não queimar. E aí não queimou nada sério, mas ficou aquela queimadura vermelha, aquela vermelhidão e arde, né? Aí eu desci pro vestiário, passei uma pomada toda assim no corpo e fiquei lá assim, de cueca. Lá parado, Parado, tipo, né? Esperando parar de doer, né? Aí o chefe de cozinha desceu. Falou assim, o que você tá fazendo aí? Eu falei, não, chefe, que me queimou, tal, que não sei o que. Ele falou, não quero saber. Nossa. Aí é brabo, né? Bota a roupa e sobe. Que isso, mano? Foi uma coisinha Aí de nada. nessa hora eu imagina. liguei pro meu pai e falei, pai, o cara quer que eu suba, eu tô todo queimado. Ele, não, você não vai subir, que não sei o que, isso não existe. Aí é aquele momento que você se põe à prova, pô, será que eu realmente tenho que passar por isso? Será que eu tô no lugar certo, no caminho certo? Entendi. E aí uma chefe de praça desceu, que era quem tava no comando, né? Da minha praça, né? Que é a cozinha dividida em várias praças. E falou assim, João, vai pra casa, não tem como você trabalhar e eu vou assumir a responsabilidade da sua ausência. Nossa. E aí ela, que era a mesma pessoa que me ensinou ali e tal. Segurou. E aí eu fui pra casa e passou. Cara, mas é muita história pra contar, né, João? Guerra. Mas voltou de lá também Voltou. com uma outra visão da cozinha ou seguiu assim, não, a gastronomia ainda mora no meu coração. Não, voltei com uma outra ideia, porque esse restaurante era uma vanguarda espanhola, que a gente trabalhava muito com gastronomia molecular, então a gente transformava comida em fumaça, em não sei o quê. Tipo, tinha um prato que o purê de batata era uma folha de bronze, aí você comia, tinha gosto de purê de batata. Então, usava muita química para transformar o alimento. Aí Entendi. teve uma época ali que eu comecei a me questionar se aquilo realmente era trabalhar com comida, sabe? Se eu não tava botando tanta química pro cliente comer, buscando um resultado que nem era tão bom assim, perto de uma comida bem feita, vamos assim colocar. E aí comecei a questionar isso e talvez ver que o caminho daquelas 3 estrelas não era o que eu queria no meu setor de gastronomia. Entendi. E tem um caso que eu também acho muito importante falar, é que, igual a gente tá contando aí dessas coisas, tá? Hoje a galera vê a internet, tem uma visão e não sabe tudo que já aconteceu, né? Verdade. E aí teve uma vez que eu tava passando mal, tava meio doente assim, com sentimento de corpo fraco, meio febril, e esse alojamento era 2 quilômetros do restaurante, num monte, a gente subia andando, e era do lado do mar. Quem quiser dar uma olhada, pessoal, o restaurante chama Aquelarre, fica em São Sebastião, no norte da Espanha. E aí vocês vão ver lá a foto, ele é bem na costa, assim. A gente morava também na costa, só que mais pra baixo. E aí tava -1 Ui. e chovendo. E a gente ia a pé. E eu tava meio doente e não tinha como faltar, não podia faltar. E aí eu saí do alojamento morrendo de frio depois de já ter trabalhado 8 horas na chuva. E eu só repeti uma frase na minha cabeça que era assim: quando eu chegar onde eu quero, as pessoas vão olhar e falar que foi fácil. As pessoas vão querer julgar. Mas assim, Vê um recorte, né? Ninguém tava lá comigo quando eu tava subindo aquele monte no frio. Ninguém tava comigo, eu tava sozinho. Só eu sei que eu passei aquilo. E aquilo me dá força até hoje pra continuar. É Então isso. hoje as pessoas veem uma foto e querem julgar o progresso que não fazem ideia do que realmente aconteceu. Foi fácil, foi sorte. Não é bem assim, né, Não é gente? bem assim Não mesmo. é bem assim mesmo. A vida real. A vida real. E a gente fala, né, dessa questão toda da internet, né, desse posicionamento. Hoje você tá, né, muitos seguidores, famoso. E com certeza tem essa parcela que vai ter esse olhar. Então é muito importante a gente resgatar essas histórias e falar, queridos, né, a gente... Tem muita coisa que vocês não sabem. Talvez nós vamos precisar de mais uns 3 ou 4 episódios, 3 talvez. ou 4 episódios, entendeu? só pra contar ali as dores. Só pra contar. Mas pra gente falar dessa sua volta ao Brasil Claro, e claro. o que vem depois, vou chamar o outro João, Claro, o nosso vamos lá. João daqui, nosso João Guilherme, que hoje tô assim, né? João aqui, João ali, né? E pra saber se nós temos... Será que tem alguém assistindo a gente, João? Será?
Tô Será? falando pra caramba aqui. João Guilherme, tem alguém assistindo a gente, mandando recado? Fala pra gente. Oi, Tati. Oi, chefe João. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo, tanto no Instagram quanto lá no YouTube, né? Pode, Tati, pode seguir a gente, se inscrever. E, Tati, sinto muito te informar que hoje vai ter que ter várias aparições do João aqui também, tá? Várias? Porque Por você quê? manda eu compilar os comentários. Só que tem muito comentário. Hoje meu tempo de tela vai ser grande. Ô, João, sabe o que eu Daquele falo com o meu jeitinho que João eu aqui? gosto. Eu falo assim com ele, eu falo, compila, amigo, compila, porque a galera, ela vem com pressão. Então eu falo, vamos compilar. Eu Então o vou bicho tá tentar. pegando? O bicho tá pegando aí? Hoje vai ter Tá. dedinho. Hoje vai ter dedinho? Vai ter dedinho, do dedinho João. aqui. Vai ter Não vai dedinho. ser pro Cebolinha hoje, né? Hoje vai ser pro ter João, que ser pra mim. ó. Bora, amigo, o que Bora. nós temos aí? Bora lá, Tati. Antes de eu começar a ler os comentários, eu quero pedir o Frank e a Josi que estão na técnica para soltar uma foto muito especial de um momento que está acontecendo agora. Uma família muito querida que participou recentemente aqui do lindos. Pod Tati está, né, a caminho de Portugal, Brian, que semana passada foi exibida a matéria dele aqui. Ele já está indo para sua temporada lá de mountain bike. Vai com a mãe dele pra Europa agora. Helenice, Henrique, Leleco, todo mundo lá no aeroporto se despedindo, né? Ah, Eles que já lindo. postaram, então a gente deixa aqui as nossas torcidas, né? Eles que Verdade. estiveram com a gente aqui na última semana. A 15 repercussão anos. foi muito bacana também. 15 Estamos anos de aqui na Brian. torcida. Brian tem 15 anos, um atleta incrível. Está indo E representar Nova Friburgo. recebeu esse convite para fazer parte de uma equipe em Portugal, então a gente está aí no apoio na torcida. Muito Né? E hoje a bacana. gente tem João Vieira aqui com a gente, começou super cedo e consegue fazer essa... Claro. Mas né? parabéns ao Brian. É, Isso e aí, Brian Tati. tá indo com a mãe dele, mas a mãe só vai ficar um mês lá com ele, depois ele vai... É, a temporada Vai vai, ficar ser lá. longa. Temporada Ele vai sozinho representar lá. Nova Friburgo. É Pra isso cima, aí. Brian. É isso. Então vamos lá, Tati. Vou começar aqui a ler os nossos recadinhos. O primeiro a chegar hoje foi seu papai. Meu pai, né? Ezequiel da Silva, boa noite Meu pra pai vocês. é o fã número 1 aqui do Podcast. Gabriela Antonini também tá aqui desde cedo, falando que o chefe João, desde novo, sempre foi um grande talento. Ah, que massa. Obrigado, Heloísa Aquino também, viva um grande talento. Karina e Amora, irmã e sobrinha da Tati, dando boa Beijo. noite. Minha família vem toda, tá? Pode esperar. Minha Cebolinha. Steli, ou acho que é Steli. Steli. Estelle. Pronto. Steli. Gente, sou fã de Steli. Não, Tá ela aqui é excelente. torcendo pelo João. Bárbara Coimbra, Babi, eu vou guardar o seu comentário pra ler daqui a pouco. Você vai entender por quê, tá? Um comentário direto de Brasília. Daqui a pouco eu vou ler. Ih, gente, mas a gente tá, ó, sem Giovana fronteiras. Veiga. Sem fronteiras. Também tá aqui com a gente dando boa noite. Daniela Cristina falou que o João é a inspiração dela. Ó. Fernando Coimbra, boa noite. noite. Fernanda Barroso, o João é absolutamente incrível. Irene Lousada também deixando boa noite. Fernanda Veronese falando que o João é o melhor chefe do estado do Rio de Janeiro. Vinícius deixou uma super pergunta que eu vou soltar daqui a pouquinho, Vinícius. Sabe por quê? Porque agora eu quero voltar mais uma vez para o último episódio. Semana passada, já que a gente tá falando de receita, gastronomia... Aproveitar que e nós tudo estamos com o chefe mais. aqui. Lembra que Cebolinha trouxe uma iguaria pra gente? Sobrou pra mim. Cebolinha, eu fiz o compilado. Tive que gravar um vlog da nossa resenha, né? Todo mundo sabe que depois do Pod Tati rola sushi, cervejinha. Mas semana passada, em comemoração ao aniversário de Frank, tivemos sobremesa. E Cebolinha essa fez. sobremesa Cebolinha fez que tanto fez. sucesso no Só Instagram. de 2 em 2 anos que vem essa sobremesa pra gente. É uma sobremesa bienal. Aqui. Pô, mas brincadeira. Logo de frente. Você, pô, leva pra outro O episódio. universo conspirou. Na Era frente outro do episódio. chefe. Na episódio. frente, é isso. Aí é brincadeira, né? E sabe o que eu acho melhor? Que Tati e Frank ensinam até uma técnica pra desinformar, né? Meu Deus, você vai Técnica mostrar foi isso boa. não, Eu né? trouxe. Vamos assistir? Vai mostrar não. Bora. Falamos ao vivo hoje no Pod Tati, ó, que ia ter japonês, cervejinha e a sobremesa de Cebolinha. Aniversário de Frank, já é tradição aqui do podcast. O pessoal comentou no YouTube e no Instagram que queria ver. Vou mostrar tudo. Eu prometi ao vivo. Não é, aqui, ó, seu aniversário, Frank. Saber o que é só no aniversário do No nosso não teve até hoje, né, Josi? Ó. Ó, a gente vai começar a cobrar. Olha a técnica. Hora da verdade, hein? Ah, deixa eu te ajudar. Eu tenho uma técnica. Ó, dica da Tati, hein? Você tem que causar uma pequena pressãozinha. Mas é uma pressão com descolamento, assim.
É difícil pra caramba. Vai, tem que fazer um descolamento da pressão. Vamos comer. Tem até a finalização. Hora da verdade. Todo mundo já ganhou seu pedacinho. Pode? Bora. É bom demais. Aprovado, Cebolinha. A alegria de desinformar aí uma receita sem quebrar, né, gente? E olha, sério. quando eu desinformo lá em casa, não ficou tão bonitinho como ficou dessa Tá vez. Não, vendo? É a técnica. técnica. Tati e o Frank já ensinaram. Só vai com aquela pressão até o chão que vai dar certo. Pode ser que hoje a gente tenha uma técnica diferente. Melhor. Não, mas se você não trouxe o bolo, aí fica difícil, né? Ah, mas eles sabem ensinar. E bom, hoje o Cebolinha descobriu que a gente lançou uma enquete lá no Instagram. Lançamos. Só que essa enquete tá rolando há uma semana. E eu vou pedir pro Frank e Josi soltarem o resultado. Olha lá, Tati. Vamos ter que gravar um Pod Tati fora do estúdio com o Cebolinha ensinando a fazer a receita. Já era, Cebola. 75% que é a receita. E 25% com certeza que é detalhe. Então não tem jeito. Você viu que ninguém respondeu o que quer só comer. Eles Isso tava uma querem delícia, aprender. né? E Tava uma ninguém me delícia. avisou nada. É tudo pelas minhas costas. Ele chegou hoje no estúdio, Eu gente, nem falando, sabia gente, de que história nada. de enquete é essa? É. Mas não teve jeito, a gente teve que Vai fazer. ter que ensinar, não vai ter jeito. Vai Não, topar, vamos. Cebolinha? Vamos, Podemos vamos, arrumar uma vamos. cozinha. Não precisa de uma cozinha, não. Só algum lugarzinho bem mais simples. Uma Bem cozinha, pequenininho? não. Um lugarzinho legal. A gente... Então, beleza. Em Aí, breve, aguardem. Vem aí. Vou continuar aqui os nossos comentários, então. Adalgisa Mariano, grande chefe e pessoa incrível. O Wheeler Pizzas também tá aqui com a gente, dando boa noite, falando que o João é incrível. E o Vinícius, ele mandou a seguinte pergunta aqui pro chefe João. Sou estudante de gastronomia e sinto que na minha cidade não tem um restaurante a nível do conhecimento que estou desenvolvendo. Além de mudar de cidade, quais outros conselhos você me daria, chefe João? Eu acho que um conselho muito importante é você sempre buscar se especializar mais e buscar mais conhecimento. Não ficar preso, né, em algum trabalho e não pensar em expandir seus conhecimentos mesmo estando naquele lugar, né? Então pesquisar livros, filmes, documentários, fazer com que a sua mente trabalhe fora da cozinha. Porque como nossa profissão é muito exaustiva, às vezes a pessoa só trabalha e chega em casa, já estou muito cansado e não faz mais nada. E você, para se tornar um profissional incrível, você tem que procurar se especializar cada vez mais. Então o meu conselho para você, Vinícius, corra atrás de conhecimento sempre. Muito Eu bem. só respondido, Vinícius. Vinícius tá desde cedo aqui acompanhando, perguntando que horas pode mandar a pergunta. Eu falei, pode mandar que eu já vou Pode entrar e vou mandar ler. sempre, pode mandar o programa inteiro. Barreto também comentou. Arrebenta aí, chefe. Sempre torcendo por você e acompanhando o teu sucesso. Forte abraço do Bruno Barreto. Tamo junto. Bruno Barreto merece um abraço especial, porque foi numa conversa de bar com Bruno Barreto que mudou a minha carreira. Ih, Olha. gente, várias revelações. Bruno, do você tá programa. no meu coração, tá? Bom Muito demais. bacana. É um chefe incrível, tá? É os, bom é demais. os bares da vida, né? Eu só... Sempre rende, né, Cebolinha? Com certeza. Kelly Ferreira também tá aqui com a gente, dando boa noite. Daniela Cristina Silveira. João, o maravilhoso. Sou estudante e trabalho na área. A cada dia que passa, estou extremamente apaixonada por cada queimadura. Aqui, ele riu, mas ele riu com respeito. Não, os cozinheiros eles são meio masoquistas assim Entendi. mesmo, né? A galera gosta de sofrer. ali na Aqui, cozinha. João Guilherme riu, mas foi com respeito, gente. Eu não esperava. Eu não esperava esse comentário. E pra finalizar essa minha participação, porque eu vou ter que voltar mais vezes Com hoje. certeza, muito tempo de tela. Isaac Oliveira falando também que o João é magnífico, inspiração pra todos os amigos. Só não gosta de cozinhar pros amigos, né? Ele adora aquela marca de tempero. Isaac, Te amo, irmão. Isaac é um abusado, porque eu já cozinhei pra ele várias vezes. Mas ele nunca tá satisfeito, né, Isaac? E a galera cobra ao vivo, tá vendo, É, né? sempre quer Cobra, mais. cara, absurdo. Galerinha do Instagram, daqui a pouco eu vou voltar lendo seus comentários também, tá bom? Pra finalizar minha primeira participação de hoje, vou pedir a próxima foto. Que o João já comentou um pouquinho sobre o início dele. A gente foi cavucar lá no Instagram Nossa. dele, né?
Sério. Vamos assistir aí? Vamos Claro, dar uma né? olhadinha nessa foto? Caraca. Olha! Um 17 menino! aninhos. Um menino. Aí Olha foi na que faculdade, no máximo. Senac Águas de São Pedro. Que máximo, Máximo, eu né? fico muito feliz em ver essa foto. Faz aquele... Viagem, né? Viagem no no tempo, não tinha nem tanta tatuagem ainda. Muito bom. Que legal. Então é isso, Tati. Daqui a pouco eu tô de volta. Beleza. Valeu. Só um adendo aqui, Ah. que ele falou do espanhol. O espanhol da Espanha é bem diferente do espanhol da gente aqui da América do Sul. Por isso que ele falou que ia ser, pensou que ia ser mais dependendo, fácil, então, né? da região da Espanha, é pior ainda. Pior. E ainda tive a surpresa de chegar em San Sebastián e descobrir que eles tinham um idioma local chamado Euskera. Que é uma língua que não dá pra entender nada. Nada. Eu tive na Espanha e realmente eu tive no norte de Portugal, na divisa norte de Portugal com a Espanha, que é em Valência, e fui até Vigo. Eu achava que eu ia entender tudo. Foi o que ele falou, eu não entendia nada. Nada, Inclusive nada, um prato que eu nada, pedi, Nada. que a gente achava que era uma coisa, veio outra Tá completamente vendo? diferente. Até ali na hora desse pedido especial não rolou, né? Pulou não. Tá certo. E aí é o desafio, né, do idioma. E como você falou, você achou que ia ser mais fácil, mas Nossa. teve que enfrentar essa barreira também, Sim. né? E foi muito legal essa transição ali, porque eu estive lá durante 8 meses, e aí o restaurante dá 2 meses de férias no final da temporada, porque o restaurante fica fechado, porque lá é muito frio essa época do ano, E então aí ninguém vai. Ninguém vai, todo mundo quietinho. E aí voltei ao Brasil, passei 2 meses de férias aqui, foi essencial para repor a energia, né? Encontrar amigos, família, né? E aí, quando eu voltei para lá, eles tinham trabalhado um outro esquema para os estagiários. Como eu já era o estagiário mais antigo, né? Eles me premiaram com um curso no Basque Culinary Center. Olha. Que foi onde eu fiz minha pós-graduação em direção e organização de cozinha focada em armazenamento correto dos alimentos. Os humilhados serão exaltados. Nossa, Então, sim. E aí ali foi onde eu quebrei a barreira do idioma. Eu já estava falando espanhol, mas foi onde eu tive que escrever, né? Eu Estudar assisti mesmo. as aulas em espanhol, né, presencialmente na faculdade, e as provas eram discursivas. Então, e com uma temática mais complexa, né? Uma cozinha mais complexa ali. E aí eu tinha que estudar muito, eu tinha que prestar muita atenção na aula. Eu tenho esse caderno até hoje, que eu começava a frase em português, traduzindo automaticamente, e terminava a frase escrevendo em espanhol, porque já não dava tempo de traduzir. Então eu ia estudar, tava metade português, metade espanhol, mas foi muito legal. Uma experiência muito positiva para minha carreira, poder ter estudado numa faculdade de renome internacional também. E aí depois fiquei mais 6 meses lá. caramba. Fiquei mais 6 meses lá. E foi aonde, além de eu ter crescido muito como profissional, foi aonde eu me transformei, assim, eu vejo essa relação de menino para homem. Foi ali que foi essa transição, assim, de maturidade, vamos assim dizer. Como quando eu comecei a assumir uma responsabilidade em cima de mim mesmo muito maior. Né? Então aquilo ali mudou muita coisa para mim. E aí voltou super diferente. Voltei super diferente. E Um pouquinho aí- mais doido, né? Por causa da pressão. Muita pressão. Muita pressão. Mas aí voltou pra casa, e aí, chegando aqui, tá igual o Vinícius, né? Pra onde eu vou? Eu tô estudando aqui, eu tô Sim. cheio de conhecimento, Sim. mas na minha cidade tem oportunidade? Não tem? Como, Então, como é que funciona isso? Quando eu cheguei, eu desacelerei legal. Eu quis ficar assim, eu tinha passado um período muito difícil lá, né? Muito puxado, com muita pressão. Então foi um período que quando eu cheguei no Brasil, foi... Respirei. Então eu falei, cara, eu vou ficar um tempo em casa. Ficar um tempo com a minha família, vou rever meus amigos, vou dar valor ao que realmente importa. Sim. Porque no nosso dia a dia, às vezes a gente não dá valor ao que a gente tem. Né? Quem tem uma experiência fora do país sabe disso. Você não dá valor ao bom dia da tua mãe, ao bom dia do teu pai, ao Tomar abraço. um cafezinho no meio da tarde com alguém que você Exatamente, gosta. você não dá valor a essas coisas que parecem pequenas, mas quando você tá lá fora, passando por um momento complicado, você vê que são esses momentos que te trazem alegria. Né? Então, te alimentam, né? te alimentam, te estimulam, te fazem continuar, né? Então eu queria esses momentos de volta, porque eu tava muito tempo sem ter isso. Tava muito tempo só trabalho, e pressão, até o momento que você estoura. E aí voltei um pouco pra dentro de casa e aí resolvi iniciar o próprio negócio. Montei um pequeno delivery e ficava em cima das ruas das Casas Bahia, com um grande amigo, que é um irmão meu, que é o Natan. A gente montou um delivery de cozinha italiana. Chamava Pasta Caliente.
Ficamos abertos durante 3 meses, começou a pandemia. Pum. E aí? Então, no início da pandemia foi muito bom para os deliveries. Sim. Porque as pessoas estavam em casa, começavam a pedir comida. No começo a gente tinha até um pouquinho de medo, né? É. Tipo, ih, será que eu posso Sim. fazer um pedido? Mas aí foi bom. Mas e o que aconteceu? As pessoas foram vendo que a pandemia foi continuando e não tinha data para terminar. As pessoas entraram no processo de recessão financeira. Exatamente. Né, e começaram a cozinhar em casa, porque é mais barato, também tinha um tempo. Então cozinhar em casa também virou uma programação. Então a gente sofreu uma queda de movimento assim absurda. Absurda. E a gente ficou 1 ano aberto ainda, trabalhando na pandemia, trabalhava só eu e o Natan. O Natan descia pra comprar as coisas no mercado enquanto eu cozinhava, a gente dava um jeito de entregar e fizemos acontecer Aquele ali durante... esquema empreendedor mesmo. Empreendedor, sangramos ali, porque era um sonho, né, pra nós dois. O Natan acreditou na minha ideia, né, ele não era nada de cozinha, mas acreditou pela nossa amizade, e a gente construiu ali, né, durante um tempo. E aí chegou no momento que o restaurante estava que só pagava as contas e não sobrava nada. E aí a gente tinha que investir mais dinheiro para fazer acontecer. A gente sentou para conversar e percebeu que talvez fosse melhor parar. Era o melhor momento para parar, para não criar ali um rombo enorme, né, e não prejudicar o nosso crescimento individual. E aí fechamos, foi uma tristeza muito grande pra mim, porque foi um projeto que eu desenhei com muito carinho, eu desenhei as embalagens à mão, a caixa era como um presente que chegava na sua casa e tal. Afetivo, né? E tipo, foi um choque que eu tive que segurar assim uma barra emocional, porque eu saí de um 3 estrelas Michelin, de um nível muito grande de trabalho, e eu não consegui nem manter um delivery aberto. Aí aquilo já Então balança, aquilo, você bagunça, acha que né? você tá numa posição, mas por que você não conseguiu nem fazer isso? Então você traz esse questionamento ali pra você, que claro, teve muitas coisas em volta que aconteceram, mas querendo ou não te afetam de alguma forma. E aí comecei do zero. E aí o Excalibur mais uma vez abriu as portas pra mim. Ai, que massa. Voltei a trabalhar no Excalibur, fui chefe do Excalibur durante 6 meses. E aí depois fui chefiar um outro empreendimento em Friburgo. E aí depois fui pra outro empreendimento em Friburgo. E aí fiquei... Começou a... Isso. E aí nesse meio tempo, fui chamado para ser professor no Instituto Gourmet, aqui em Friburgo. Né, fui convidado pela Bianca, que foi uma pessoa que abriu as portas para mim e me recebeu assim de peito aberto, me apoiou em todos os meus sonhos. E é muito bacana a gente assistir esses vídeos que tem lá, né, nos seus destaques. Sim, tem esses Hoje vídeos. a galera fez isso aqui, Sim. olha, o pessoal tá arrasando. E a forma de conduzir, né, de Claro. falar, de aproximar Sim. os alunos, até porque você passou por várias experiências. Sim. E aí, eu acho que, né, como professor, você vem também com essa, vamos junto aqui, Sim. né? Foi um momento muito feliz da minha vida. Me encontrei muito na sala de aula. Ficava muito feliz ali, né? Eu era chefe da Chateau Vinhos na época. Trabalhava de quarta a domingo e dava aula segunda e terça o dia inteiro. Então não tinha folga. Queria comprar um carro, aí tava na loucura de juntar dinheiro pra comprar um carro. E aí pronto, Aí trabalhava sem parar. sem folga. 7 dias na semana, dobrava 3 dias da semana. É uma loucura. E gostava muito de dar aula. Foi onde eu conheci o Bruno, que fez o comentário, que era professor do Instituto Gourmet. E aí ele saiu O do... Bruno da mesa do bar? É. Foi agora? Vai ser agora essa Vai ser história? agora. Ah, então tá bom. Eu tava esperando esse Vai momento. ser agora. E aí o Bruno tava saindo do Instituto Gourmet e eu tava assumindo as turmas do Bruno. Né? Eu tinha muito respeito pelo Bruno. O Bruno é um profissional incrível, teve uma experiência internacional também. Ganhou prêmios fora do país, é um cara que eu admiro bastante. E aí a gente se encontrou num bar aqui no centro da cidade, nessa formatura dessa turma de gastronomia. Ai, que delícia. Aí, como o Bruno tinha sido professor deles, a gente convidou o Bruno para participar da formatura. Nada mais justo, né? E nessa mesa de bar, o Bruno comentou comigo: João, ano passado eu participei de um campeonato de cozinha. Seria muito legal você tentar, pode trazer visibilidade pra tua carreira. É um campeonato que acontece no Rio de Janeiro, escolhe o melhor cozinheiro do Rio de Janeiro pra disputar o nacional. Por que você não se inscreve? Eu nem sabia que isso existia. Não tinha nem conhecimento. E me inscrevi, graças ao Bruno. Olha, então tá aí, Bruno, valeu, hein? Por isso que ele mereceu aí um espaço, né? Um abraço especial. Total. E aí E aí é onde começa a história dos prêmios. Caramba. E aí a gente quer entender. Primeiro, você já falou que esse primeiro aí você nem sabia da existência. Não sabia da existência. E como foi isso pra você? Como foi estar ali sendo desafiado o tempo todo, Sim, né? A gente eu entende que é desafio, né? Muito. Eu sempre gostei muito de competição. Eu sou muito competitivo, eu tenho muita vontade assim de vencer, então me colocar à prova eu acho essencial para entender o meu desenvolvimento.
Então eu me coloco à prova várias vezes pra me conhecer melhor ali. E eu gosto da pressão. Eu gosto da adrenalina, eu gosto desse momento assim meio de caos, assim, né? E aí fui pra esse campeonato e o tema era economia, cultura e sociedade do Rio de Janeiro. E aí a gente tinha que levar uma receita nossa, podia desenvolver a receita com calma. E lá no dia você só fazia a receita pros jurados. Pra eles poderem... Mas você já podia ter criado a receita, com tempo. E aí desenvolvi uma receita que chamava Contrastes do Rio de Janeiro. Porque eu fiquei pensando assim, o que representa o Rio de Janeiro? Aí eu fiquei pensando, feijoada. Aí feijoada desconstruída, aí não sei o que. Aí você fica bolinho de feijoada, fica batendo no mesmo. Eu falei, não preciso sair da caixa. Preciso levar algo que os caras olhem e falam, uau. Porque eu queria ganhar. Já foi. E aí, comecei a pesquisar, estudar. Volto a falar, não adianta você ficar trancado na cozinha e não desenvolver o seu intelecto de outra forma. Aí comecei a pesquisar e achei uma foto muito famosa no Rio de Janeiro, que é um prédio de luxo, todo de vidro, que quando bateu a luz do sol nesse prédio, refletiu a favela atrás. Aí eu falei, cara, nada representa mais o Rio de Janeiro do que desigualdade social. E o que nós mais temos, né? O estado aí, a cidade ali do Sim. Rio. Então a gente sente muito isso, né? Então eu falei, eu enxergo a gastronomia como forma de arte. Assim como a música na ditadura veio para criticar ali, fazer uma crítica ao governo, ao meio que a gente vive, eu entendo que a gastronomia também tem esse poder. Como arte, a gente também pode criticar o meio que a gente vive através da nossa arte. Eu falei, então eu vou trazer uma crítica social no meu prato. Crítica à desigualdade social do Rio de Janeiro. E aí eu montei um prato, que ele era uma progressão. A primeira parte dele, com elementos que geralmente são descartados pela população, era pele, semente, raízes. Então o primeiro prato era montado, a primeira parte do prato era com isso, e a segunda parte do prato com elementos de difícil acesso. Camarão VG, lagostim. Chega nesse prédio de alto luxo. Exatamente. Então no prato você observava nos ingredientes uma desigualdade social e um contraste ali. Então aí esse prato foi vencedor desse campeonato. Demais. E me garantiu a vaga no Prêmio Doma, que é o Oscar da gastronomia brasileira, que aconteceu no Amapá em 2022. Caramba, sensacional. Quer dizer, de uma conversa no bar, a inscrição, o desenvolver, né, desse prato, Sim, que olha, sim. que é o que você falou, não adianta você ficar só focado nessa, vamos resolver aqui, vamos fazer um prato gostoso, mas esse pensamento, né? Sim. E aí, essa oportunidade de representar O Rio de Janeiro. o Rio de Janeiro. Isso foi o único? Não. Fui eu e a chefe Cris Carriço. Ok. Eram 3 indicados. Aí a Cris e eu fomos Pelo por meio Rio. desse campeonato. E tinha um indicado que era indicado pelo último vencedor do prêmio, que foi o chefe Ricardo Rodex. E aí fomos nós 3 representar o Rio de Janeiro no Oscar da gastronomia brasileira. E lá foi uma cerimônia linda. Foi em Macapá, né, a capital do Amapá. E é legal que a gastronomia às vezes leva a gente a lugares que a gente não conheceria à toa, né? Então, levou a gente lá. E aí, nessa cerimônia, aconteceu a premiação do Oscar da gastronomia brasileira e eu fui premiado também com o Oscar e recebi o título de embaixador da gastronomia do estado do Rio de Janeiro. Sensacional. Muito legal. Cadê a plateia? Nessa hora a plateia tem que chegar junto aqui com a gente. Sim. E aí foi Que uma máximo. virada de chave pra minha carreira, né? Eu ainda não tinha presença no digital. Nesse momento não tinha. Nessa época eu tinha, sei lá, 4, 5 mil seguidores, né? 2.900 seguidores. 2.900 seguidores. Nós estamos ajudando. O Gabriel tá aqui pra ajudar a gente. Eu não trabalhava o digital, eu tava muito focado na carreira ali, não tinha olhado pra esse lado ainda. Entendi. Mas estava correndo atrás e criando minha carreira, né? Que massa. E aí mudou muita coisa. Mudou muita coisa. Que demais, gente. Sim. Vira uma chave, né? Total. Você se posiciona diferente no mercado, né? E aí continuei trabalhando em Nova Friburgo, né? Continuei Voltou na com esse Chateau. Oscar. Voltei com o Oscar. Eu lembro que eu assisti uma matéria que nessa época que você fez com o Barney. Sim. Inveja total. Barney Campos, meu amigo, um abraço pra você, um beijo. Porque ele degustou, né? Ele degustou um prato de João ali naquela matéria. Foi muito legal. Depois fui para outro projeto aqui em Nova Friburgo, que foi o Grão Raro. Fiquei uma época na fábrica de produção do Grão Raro. O Júnior abriu as portas para mim também. Acreditou no meu trabalho. E aí também trabalhava como consultor de novos empreendimentos. Então montava cardápio, os restaurantes precisavam montar o cardápio, eu montava o cardápio, treinava a equipe e ia embora. Trabalhava assim em outros locais. Otimizando como consultor. também esse tempo. E esse tempo todo eu ainda estava como professor do Instituto Gourmet. Nossa. E aí recebi uma proposta de prestar uma consultoria em Teresópolis,
no restaurante Waiterê, que é onde eu estou hoje. E quando eu entreguei o projeto de consultoria, a gente conversou e acabou que eu fui efetivado e fiquei como chefe da Waiterê, que é onde eu estou até hoje. E aí, né? te carregaram pra lá. Me carregaram. E ano passado, eu fui competir novamente. Tipo, tô aqui, né? Vamos ver o que nós temos aí. Qual o desafio? Qual o próximo desafio, na verdade? Qual o próximo desafio? E aí, fui competir de novo o estadual. Agora feito por outra empresa, né? Antes, o primeiro campeonato chamava Em Chefes. Esse campeonato acabou. E quem assumiu foi o grupo chamado Abra Chefes, que o presidente é o Pedro Alex, que é um chefe que eu admiro muito também. E aí, fui competir. E aí, de novo, com a mesma temática. O tema era biomas do Brasil. Ai. Eu falei, de novo eu tenho que chegar com tudo. Agora mais do que nunca, fala, né? Mais do que nunca. Mais do que nunca, olha. Aí, de novo, com esse tema de crítica social, né? Nada estava afetando mais os biomas brasileiros do que a queimada. Tava naquela fase que muita queimada, o Brasil todo queimando. Falei, cara, eu preciso, com a minha arte, criticar isso. Eu preciso trazer de alguma forma, ajudar do meu jeito, né? Porque a gente comunicando, a gente ajuda muito. Verdade. Né? A comunicação é um meio de crítica, né? É verdade. De desenvolvimento, de crescimento, Pode enfim. ser feito em todas as profissões, né? Exatamente. Às vezes as pessoas acham que é só ali a Não. galera que tá com o microfone. Não, você precisa ter voz, né? Até pra dar voz a todo mundo. E aí, o prato, ele também era uma progressão, né? Quando eu digo progressão, imaginem um prato quadrado e aí ele foi apresentado assim na diagonal dentro do prato. E aí a primeira parte era uma salada muito verde, né? Que eu trabalhei elementos como acidez pra ressaltar o frescor de uma mata. Então ali era como se estivesse comendo a mata, algo fresco, algo vivo. Sim. Elementos crus, picles, enfim. E a segunda parte do prato estava escondido por uma folha de papel de mágico, que é uma folha de papel branca, que quando você coloca fogo nela, ela desaparece totalmente. Ela pega fogo e some, não deixa nenhuma cinza. E aí o prato ia assim pra mesa e do lado do prato ia um isqueiro. E aí o júri tinha que colocar fogo na mata, representando o ato da queimada, que muitas vezes é criminoso, né? Que a pessoa mesmo bota fogo na mata. Exatamente. Então ali o jurado colocava fogo na mata do prato, aquele papel queimava todo, né? Dava um visual bonito de fogo, e embaixo do prato tava um prato todo preto, que eu usei tinta de lura no purê de cogumelos, emparei o peixe em carvão ativado, então tava um prato todo preto, ou seja, o reflexo de transformar aquela mata verde numa queimada. Destruía tudo. Ficava tudo sem cor. Olha só. E ali eu trabalhei sabores como picante e defumado, que remetiam a fogo. Então até no sabor tinha coerência com a ideia visual. E aí esse prato foi vencedor do Abra Chefes. Mais uma vez, plateia. E me garantiu a vaga. Agora sim, como único representante do Rio de Janeiro, como chefe de cozinha, porque também tem a categoria de barman. E aí eu vou ser o único representante do Rio de Janeiro no Campeonato Nacional. Vou levar a nossa bandeira pro Campeonato Nacional e buscando a vitória pro nosso estado, com certeza. Nossa, sucesso, muito sucesso. Vamos é o pra que cima. A gente deseja e a gente vai olhando realmente essa construção dessa carreira. Eu acho que isso é muito legal. Quando a gente tem um tempo pra gente conversar, né, a gente vai entendendo quando foi nascendo, né? E quando você volta com essa premiação, tudo que você levou de bagagem, né? Tudo que você coloca ali no teu trabalho, esse amor à gastronomia. Agora, durante esse nosso papo, você chegou a citar, né, como você enxerga a gastronomia, você falou um pouco dessa arte. Fala pra gente, assim, pra quem tá ouvindo a gente, como, né, você enxerga a gastronomia? Então, eu enxergo a gastronomia como forma de arte e que os cozinheiros devem se posicionar como artistas também. A gente reclama muito por valorização do setor, mas tudo é como a gente se posiciona no mercado, né? Eu vejo a gastronomia como a arte mais completa. Por exemplo, a música a gente aprecia pela audição, a gente escuta e tem o prazer, né? A pintura a gente aprecia pelo visual, né? A gastronomia é uma arte que a gente aprecia pelo visual, pela pintura e montagem de um belo prato, a gente aprecia pelo olfato, né, pelo cheiro que a gente vai sentir ali da comida, pela audição de morder algo crocante, né, escutar os sabores, e além de todo esse prazer dessa arte, você ainda pode degustar ela. Então a gastronomia ali eu vejo como a arte mais completa. Então um chefe ele tem que se posicionar como um artista. No meu restaurante, né, onde eu trabalho, a gente não vende comida, a gente vende arte. E eu acho que quando a gente se posiciona dessa forma, a gente traz uma outra visão
pro setor, né? Não é aquele trabalho braçal, que não sei o que, sim, mas a gente pode trazer o além, né? Se um pintor incrível pinta uma arte, você vai, eu vou pagar R$10 nesse quadro, o cara fala, não, minha arte vale muito mais. Então acho que a gente precisa começar a se posicionar no mercado dessa forma. A nossa arte vale muito mais, né? Então eu acho que assim a gente vai conseguir mudar aos poucos a gastronomia e crescer ainda mais a nossa arte. Muito bem, uma ótima reflexão. E a gente costuma dizer que dentro, né, da gastronomia, a gente vive uma experiência. Total. Quando a gente te segue lá no Instagram, que a gente vê, né, você fazendo a montagem do prato, a gente fica imaginando a experiência que esse cliente que está lá esperando esse prato vai viver. E, quer dizer, dá vontade da gente estar lá, né, da gente viver essa experiência também. E é muito legal que eu acho que a gente vem cada vez mais valorizando isso, né? Da experiência, né? Simplesmente sentar, comer. Claro que tem dia que a gente quer só matar a fome. E aí tem até um vídeo que fala o que o chefe come, né? Depois, né, João? E a gente fica imaginando você escolhendo ali, vai lá, vamos lá comer um hambúrguer, vamos comer um lanchão, porque o cansaço já bateu. Sim. E final do dia é assim. Tem aquele momento de matar a fome. Claro. Mas essa questão da experiência, dessa arte entregue é muito legal. Muito Bacana. Eu acho que por pensar assim, né? É por isso que tá vindo para você, né? As premiações, tá chegando esse momento aí especial aí na tua vida, nessa colheita. Sim. Né? Eu acho que a gente tem que pensar fora da caixa. Eu acho que tem um conceito que eu carrego muito, que é o seguinte. Muita gente fica reclamando das regras. Eu acho que você tem que jogar o jogo, né? Você precisa jogar o jogo e pensar fora da caixa, trazer novidade. E quando você traz novidade, às vezes você é questionado, às vezes você é criticado, mas enquanto você ficar andando ali igual todo mundo, você vai ser todo mundo, né? Então você precisa trazer uma nova linha de pensamento, uma nova linha de atitude, né? E construir a sua forma de pensar de uma forma original. Eu acho que hoje a gente falta muito isso, né? Originalidade em tudo. E eu acho que a gente precisa trazer isso. Muito bem. Cebolinha, meu ponto, levantou a mãozinha. Olha lá, hein, Cebolinha. Tá, pode deixar. Eu sei que você já tá de olho aqui. Olha, eu já tô de olho no tempo, porque aqui nós estamos no bate-papo, a gente não vai sentir. Já temos 1 hora de bate-papo, você acredita, João? Falei que eu falava. Como ele falou que ele gosta muito de competição, e o público, né, é muito característico do MasterChef. Né? Alguém já deve ter feito essa pergunta para você, talvez não seja o primeiro e nem serei o último, né? Tem essa possibilidade? Já existiu? Você gostaria de participar? De um reality de gastronomia? Tem essa possibilidade. Ih, Cebola! Acertou, hein? Não vou cortar mais, não vou cortar mais. Eu gosto muito de competição. Eu gosto muito de competição, né? Então eu acho que seria um desafio, né, pra minha carreira. Mas seria um desafio que eu gostaria muito de viver. Nossa. Então existe essa possibilidade futuramente. Muito bem, muito bem. Gostei, Cebola, gostei. Excelente pergunta. Excelente pergunta, excelente. Porque tem hora que eu tenho que fazer assim, você entendeu, né? Porque senão o negócio não anda. E inclusive agora eu tenho que voltar pro nosso cantinho. Vamos lá. Porque João Guilherme, hoje eu tô falando João Guilherme, pra poder não me confundir aqui. João, né? Fala, João, meu amigo, que nós temos aí de recadinho, o pessoal participando de verdade, né? Oi, Tati, tô de volta. Você falou que já temos 1 hora de programa, né? Sim. Olha, pela quantidade de pergunta, comentário e participação, podemos ter no mínimo mais 1 hora, tá? Olha, porque hoje eu tô aqui, eu convidei o chefe, porque depois do podcast a gente tem a nossa resenha, nós temos comida japonesa, cervejinha, chopinho, geladinho da Barão. Vocês ficam aí perguntando muita coisa. Aí fica difícil. Eu tô tentando compilar, mas tem cada pergunta tão boa que tá difícil. Compila, amigo. Vou compilar. Mandar um super beijo especial pra Silvia Noronha, esposa de Cebolinha, com a gente desde cedo lá no Instagram. Nossa família participa. Todo mundo, adoro. Silvia. E também Lindoca, mamãe de Cebola, também tá lá. Dona Lindoca. Toda orgulhosa com a receita do filho, né? Então, a minha mãe é muito amiga, né, da avó dele. Muito, tá vendo aí, ó? E por falar na avó do João, ela tá ligadinha porque o pai dele comentou aqui. Ah, que delícia! Tá bom tanto no YouTube quanto no Instagram. Gente, é isso, multiplataformas. Tá ajudando a gente nos 2 lados. Beijo, vó, beijo, pai.
Ele colocou orgulho total, vovó manda beijos. Muito orgulhosa de tudo. Que Muito legal. bom, né? Muito legal. Deixar também um super abraço pro nosso amigo André Tafuri, da Optis Eventos, Opa, ele tá falou aqui que com não a ia perder de gente. jeito nenhum. Na hora que ele falou, esse é fera. Ele comentou, não tive a oportunidade de saborear os pratos do João. Ainda, André, tamo junto, vamos fazer uma excursão. Mas vamos sou fã bolar dos aí. vídeos. Vamos bolar uma galera. Cesário Ramos, nosso amigo, também tá ligadinho aqui com a gente. Cesário, beijo. Chefe Cadu Freitas tá deixando vários comentários aqui no Instagram. Gente, Cadu, vamos compilar a Cadu aí. Brabo, guerreiro, muito parceiro. Ai, que Tem legal. muitos comentários. Não, um grande abraço pro Cadu. Cadu é um irmão de profissão. Tenho muito respeito por ele e admiração. Ó. E ele deixou uma perguntinha também pro João. Qual é o seu maior desafio? Pergunta difícil. Ô, Cadu, vamos conversar. Responde agora a pergunta? Pode? Pode. Aqui, Eu acho pode? que- Pode. Eu acho que o maior desafio da nossa profissão é conciliar a nossa vida pessoal com o trabalho. Esse é o maior desafio. Esse é o maior desafio porque a gente trabalha final de semana, a gente trabalha feriado, a gente nunca tá disponível para datas comemorativas com os amigos, a gente não tá junto em chá de bebê, a gente não tá junto em casamento, a gente não tá junto em aniversário. Então a gente abre mão muito da nossa vida pessoal pelo nosso sonho. Porque enquanto a gente trabalha, as pessoas se divertem. A gente está trabalhando para que as pessoas se divirtam. Então, acho que a maior barreira da nossa profissão é você conciliar isso e aceitar isso de forma pacífica. Aceitar que você não vai poder estar junto da sua família, que você não vai poder estar junto dos teus amigos e continuar focado no sonho, no né? sonho. Muito bem. Muito bacana. Baita desafio, né? Esse Lene Studios também tá comentando aqui que pode até ser que o pai do João não consiga fritar um bife nem um ovo, mas ele é um excelente médico. É, eu falei isso O aqui. melhor. 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 Melhor que nós temos, gente. O povo tá ligado em tudo, tá vendo? Tá ligado em tudo, Não gente. deixa passar uma. Bom, vou pedir agora pra galera soltar a próxima foto, já que o João comentou um pouquinho como foi, né? O João, prêmio sua Doma vida investigada aqui. de 2020. Hoje é um arquivo confidencial. Arquivo confidencial total aqui, tô A gente sentindo. se aprofundou no Instagram e no TikTok do João. Eita. E agora a gente vai assistir uma sequência de fotos, um pouquinho sobre o Doma, né? 2022, o prêmio olha. que ele ganhou. Sim. A segunda foto ali é o dia da premiação mesmo. Tinham vários bonecos igual aquele ali do Oscar espalhados. O Oscar mesmo O da Oscar gastronomia. mesmo. E o troféu é muito legal porque ele é o boneco do Oscar, só que de chapéu e uma colher de pau na mão. Pronto, Cara, aí, é muito legal. Aí E arrasaram. ali eu tava já na minha turma do Instituto Gourmet. Pô, meu coração se enche de alegria de ver essa foto, de ver a galera. Cada reunida, rostinho ali. Cada rostinho ali. Pô, Muito bom. incrível. E a galera tá gostando muito de ver, né? Agora a próxima foto a gente tá falando do prêmio que ele ganhou no ano passado, né? O AbraChefs 2024, nessa Ó. sequência. Que ele acabou de comentar aqui com a gente. Alegria, Silvia Noronha tá alegria. adorando. Ela até colocou, que história linda de superação rumo ao sucesso. Isso aí. Muito sucesso pra você, João. Obrigado. Muita gente adorando participar aqui hoje, Tati. Muito bom. Quem também tá aqui deixando vários comentários é a Carol Ângelo da Barão Beer, Ah, que esteve Carol. aqui hoje um pouquinho antes do programa, né, Ela do podcast. veio pra saber se ia ter degustação hoje, né, Ó, Carol? excelente, viu? Já, ó. Mas aqui, Já a tomei- degustação é já aqui, tomei, ó. já tomei. Ali, tudo, João. né? Ali, detonou, já foi, ó. Primeira. Só eu que você não deixa, né, Tati? Parabéns Não, pelo João. chopp, excelente. A degustação hoje aqui é do chopp, entendeu? E a Carol tá deixando vários comentários. Beijo pros meus amigos do Pod Tati. Ah, maravilhosa. É, um grande... Queremos a receita, Cebolinha. Ó, patrocinadora pediu. É isso. Receita tem que sair, não tem Vai jeito. ter que sair, cebola, não vai ter jeito. E ela ainda reforçou. Hoje tem 2 chefes aí no programa, hein? É. Muito bom, cara. Pedi agora também... Quer dizer, Babi, falei que eu ia segurar o seu de comentário, Brasília. né? O que tá rolando? Diretamente de Brasília. E Babi tá aqui comentando várias vezes que o João é maravilhoso. Eu acho que sou eu. Será que sou eu? Tati? Você tá lendo e tá pegando pra você, né, amigo? Ah, vai que. Não, ela falou que ela é viciada em assistir os vídeos dele no TikTok e ela não fazia ideia que ele era de Friburgo. Olha, Dá tá muito vendo? orgulho da nossa cidade, né? Babi, que hoje mora em Brasília. Recentemente esteve aqui, né? Fotógrafa maravilhosa, registrou o Pod Tati. Verdade. Já já a gente vai soltar todos os cliques que ela fez aqui. E ela tá falando que ela é apaixonada nos vídeos dele. Muito então, bacana. Babi, pra você especialmente, Ah. eu trouxe o que a Tati já falou e ela nem sabia que eu ia trazer esse vídeo. Ah, meu Deus. Vamos assistir? Ué, gente, falei sem saber?
Como os chefes realmente comem. Ô, chefe, aqui, saiu uma bolinha aqui, tá? Tive que trazer, Tati. Teve que trazer. Caraca. Muito bom. Não, vídeo super estourado. Ó. E a Babi, desde que ela viu que a gente lançou o card, né, da divulgação, Ela falou. que o João ia participar aqui, ela já logo mandou mensagem pra Tati. Mentira, ele não vai participar. Tá ligadinha com a Bom gente. demais. Babi, beijo. Lê mais um pouquinho de comentário aqui no YouTube agora. Guilherme Alves tá falando que o João faz o melhor arroz com ovo da vida. Aí. Nossa, isso tem história. Tem Amo, história? meu irmão. Meu Deus do Tem céu. história. Teve uma vez que a gente tava reunidos, assim, acho que foi depois de uma festa, todo mundo morrendo de fome, a gente foi procurar o que tinha e só tinha arroz e ovo e uma cabeça de alho. E um sonho. Aí eu falei, rapaziada, eu vou cozinhar isso aqui pra gente. Aí fiz lá o arroz, fiz o ovo bonitinho, fiz chips de alho, botei por cima do arroz, Olha. fiz o arroz com ovo meio chique lá e marcou aí, assim. Se fosse a gente, era um mexidão, né, Tati? Era o mexidão ali no Era o máximo. que daria pra sair. Legal. Muito Michele legal. Borges também ligadinha aqui. Temos muito orgulho da sua trajetória, sua dedicação e amor pelo que faz. Beijão, Michele. Jeitão da Baiana também, tá ligado aqui. Chefe Márcia Baiana, falando que ele é um grande chefe e ela é uma grande fã. Ó. Beijão, também sou um Gente, é grande muito fã. comentário. É muito... Tá? Ô, João, É muito compila. comentário. Ângela Montecchiari, tenho muito orgulho de você, João. Um grande beijo. Angela me viu crescer. É, muito bom, gente. Alexandre Batista de Souza, ele é muito inteligente, trabalhador, orgulho dos amigos, cozinha divinamente e só faz coisas gostosas pra gente. Aí, tá vendo? Tá vendo? Tem o um que arroz reclama, com ovo. tem mas um que também- reclama que ele não faz pros amigos e tem quem valoriza aí o momento. Cara, muito legal. O Luiz Ernesto também falou que tá ligadinho, tá adorando o podcast. Jeitão de Baiana, com vários comentários. Muito obrigada pela participação. Kátia Coimbra falou que demorou, mas chegou. Ela também, né? Sempre aqui com a gente. Verdade. Vamos assistir mais um vídeo? Vamos assistir mais um Porque vídeo. a Tati falou do hambúrguer, né? Aham. Eu trouxe mais um vídeo, óbvio. Ah. Bora assistir. O que as pessoas acham que os chefes comem Hoje depois eu vou do querer turno? um pato com essa redução de amoras e esse risoto de alho poró. E para acompanhar, eu vou querer um Malbec argentino. O que os chefes realmente comem depois do turno? Boa noite, Pablito. Boa noite, chefe, de sempre. Geminha mole, hein? Geminha mole, lá ele. Geminha mole, hein, meu amigo. Ah, arrebentou. Mas não é separado. Que delícia, viu? E deu vontade, tá? De comer o vontade, Pedrão. né? Pô, coisa boa. Cara, tá rolando uns comentários muito bacanas aqui no YouTube, Tati. Porque mãe e filha estão comentando aqui, Bárbara e Kátia, né? Ué, Babi, você se inspira do João na cozinha? Bom saber. Ou É, e seja, a a mamãe Babi- tá cobrando a filha pra cozinhar pra Não, ela. mas a Babi cozinha super bem. Demais. Ah, verdade. Demais. Manda muito bem. E ela falou que também um beijo era pra mim, tá? Ah, Só um pros beijinho dois pra você Joões. também, que você ficou com ciúme. Tá. Tá. Mi Borges, muito orgulho do nosso João. Ercilene Stutz, mais uma vez, né? Falando de uma história de superação e sucesso. Enfim, gente, tô tentando. Amigo. Miriam Delgado, lembro dele, um menino pré-adolescente e era quem sempre comandava o churrasco da galera do Aí, condomínio. viu? Teve alguém pra Viu? confirmar Sempre a tem alguém história. confirmando, né? Edna Takahashi também ligadinha aqui, falando parabéns pela trajetória, pela história. Enfim, gente, isso. Gente, é muito comentário. comentário. A gente vai compilando. Tô tentando dar uma compilada, não fiquem chateados, porque depois eles vêm no meu inbox e puxam a orelha. A minha pergunta você não leu, tá? Tô tentando. Tem uma curiosidade aqui. Ele falou de artista, mas ele teve um tio-avô que também era artista. Lá vem Cebola Ele- trazendo a família árvore todinha tua, João. Eles tinham uma banda chamada Dengo Só, que fez muito sucesso de pagode na região. Isso. Ah. Cebola o quê? Todas as informações são cultura da região compiladas serrana. ali. Você entendeu? Conheci muito. Gravei o CD do Dengo Só, tive o prazer de gravar. Inclusive com a participação do saxofonista do Tim Maia.
Olha. Que gravou no Família CD. de sucesso, né, Que Cebola? legal, que legal. Família de sucesso, Sim. né? De sucesso. Família de sucesso. Artista é artista. Artista é Já artista. tá no DNA, né, Cebolinha? Arrasou. Frank, Importa a Frank, área. tá me ouvindo, Frank? Desliga o microfone de Cebola. Brincadeira, brincadeira. Porque ele faz isso com o maior carinho, Sim. né? Você vê que é a história da família. Na hora que você chegou, ele falou: ai, gente. Sim, um prazer. Vi prazer ouvir. pequeno, vi criança. E aí a gente fica muito orgulhoso. Isso é muito Sim, legal. total. Né? E, João, daqui a pouco você volta? Tati, vou ter que voltar, né? Não tem jeito. Então tá. Eu volto pra minha última participação. Então tá bom. Então- Galera, mandem as últimas perguntinhas agora, tá? Combinado. Tanto no chat ao vivo do YouTube, quanto na live do Instagram. Já Isso já eu aí. volto. Estamos aqui. Não temos hora hoje. Tô sentindo que não temos hora. Tá indo. Eu quero aproveitar para fazer um agradecimento para os nossos patrocinadores, porque afinal de contas, né, João? Quem Essencial. apoia a gente, Essencial. quem chega junto e acredita no nosso projeto, merece certeza. todo o destaque, né? Com certeza. E para a gente realizar o Podtati, eu deixo aqui o nosso agradecimento especial, primeiramente, Yukio Sushi, que já preparou com carinho a nossa resenha, disse que ia dar aquela capricha. Eu falei, chefe tá lá, o chefe tá lá, ele deixa comigo. Ele sempre capricha, manda tudo com muito carinho para os nossos convidados. E daqui a pouquinho a gente tem a nossa resenha. Junto, né, com Yukio Sushi, que inclusive já tem até uma pequena amostra. Ué, gente, isso é novidade aí, hein? Que isso? Ó, não é brincadeira, não. Isso aí hein? não é brincadeira. Isso aí não vi aqui ainda, não. Ó, nem eu. Ó. hein? Ó. Ó. Olha, não, ia. E o chopinho da Varão geladinho. De onde veio esse aí? Tem muito mais, né, João? Até porque Gabriel tá aqui também nos bastidores. Melhor pedir reforços. Por favor, como direitinho. Não é? Gente, bom demais. Tanto Yukio Sushi como Barão Beer são nossos patrocinadores aqui no Podtati. Acreditam no nosso projeto, estão sempre juntinho com a gente. Então, eu deixo aqui o nosso agradecimento. Inclusive, o João fez tss, porque ele vai encher aqui o copo do chefe. Ah, tá? o copo tá vazio, o Esse copo tá barulhozinho vazio. assim. Tss, O copo tá vazio. o copo tá vazio, não pode. O copo tá vazio. Né? Nosso convidado não pode passar por isso. Quero deixar aqui o agradecimento a Frilar. João, você tá confortável? Muito. Gostou do nosso cenário? Demais. Tô pensando até em levar esse sofá pra minha casa. Aí, ó, curtiu. Tá vendo, Frilar? Tá dando certo aqui o nosso empenho. A Frilar comprou a nossa ideia, porque afinal de contas, quando a gente fala em podcast, geralmente a mesa, a gente já fez esse formato, mas em determinado momento a gente quis sair fora da caixinha e montar um cenário que a gente pudesse receber com carinho os nossos convidados. E a Frilar chegou com a gente na segunda temporada e agora na terceira temporada também. Então, um abraço carinhoso pra galera da Frilar e Limpa Fácil, que impermeabilizou a minha poltrona. Pode cair um shoyu, pode cair um chopinho, um negócio. Não vai ter problema, né? Então, Limpa Fácil, abraço carinhoso pra vocês. E mandar um beijo especial pra nossa patrocinadora Glee, que hoje está completando 14 anos de história. Gente, que episódio gostoso, né? A gente falando de muitas vitórias, muitas conquistas, isso é bom demais. E a Glee há 14 anos, né, tá aí na estrada, conquistando, acontecendo. Eu tenho muito orgulho, né, de acompanhar esse crescimento. E todos os meus projetos, eu estou vestindo Glee, e aqui no Podtati, eu sempre de Glee, sempre, sempre, sempre. Então, um beijo carinhoso para os meus amigos, né, Isa, Klinger, Theo, Zaya, né? Que vem os filhos, né? A gente foi vendo os filhos nascendo. E é bom demais acompanhar o sucesso de vocês, tá bom? Obrigada aí por essa parceria de milhões. Porque é isso, né, João? O pessoal acredita no projeto, a gente chega lá e fala, olha, o projeto é esse aqui. Mas se a gente não tiver o apoio, se a gente não tiver o patrocínio, muitas vezes a gente Sim. não consegue sair do lugar, Sim. né? E a importância de ter pessoas que acreditam no que você sonha também, né? Verdade. Eu não podia também deixar de agradecer hoje a Estelle, né, que é minha parceira. Gente, Stelle Né, maravilhosa. sem a Estelle, a conta não teria chegado no alcance que chegou. Né? A gente criou uma atmosfera ali muito legal de mostrar a realidade de uma cozinha de uma forma cômica e suavizar um pouco a rotina das pessoas que trabalham nessa profissão tão dura. E elas Então, começam a se espelhar ali e se espelhar, identificar também. inspirar as pessoas, né? Então a Estelle, ela é uma pessoa essencial nesse crescimento. Agradeço muito a ela por isso. E eu acho que foi muito legal porque tudo começou sem querer. Sem querer. Eu botei o celular pra filmar o dia a dia da cozinha, que eu gostava de filmar. E aí ela foi buscar um prato dançando, porque a gente trabalha com música. Aí eu comecei a dançar também. E aí peguei esse take da gente dançando um de frente pro outro. Quando ela foi pegar o prato, fiz um corte, postei e estourou.
Pronto. Eu falei, Estelle, é isso. A gente Vambora. tem que mostrar essa realidade de cozinha e salão, porque na verdade é uma guerra, né? Cozinha e salão é uma guerra É diária uma guerra. ali. Quem tá certo nessa Sim, história, né? então acho que a gente trouxe voz também, né? A gente mostrou, a galera se identificou assistindo, e eu tenho um carinho muito grande por ela ter topado participar disso comigo desde o início. E um abraço especial pra você, Estelle. Espero que você esteja vendo esse abraço que eu tô mandando. Um beijão. E até amanhã. Eu também quero ir até amanhã, né? Quero mandar um beijo pra Estelle também, porque a gente que fica lá acompanhando, a gente cria uma conexão, né, com os personagens, né? Total. E aí a gente tá falando de TikTok, a gente tá falando de Instagram, a gente tá falando dessa atmosfera toda aí de rede social, né? Que realmente foi quando você estourou, Sim. né? A partir do primeiro prêmio. E você tem sentido esse crescimento, trabalhado para esse crescimento cada vez mais? Como é que Sim. funciona aí? Na verdade, um grande percursor desse trabalho digital foi o Gabriel, né? Gabriel Borges, que se encontra aqui, ele veio só por conta do sushi, vamos deixar claro. E o Chopinho da Barão também. O Gabriel foi quem me mostrou esse lado, né? Eu tinha esses 2.900 seguidores e a mãe do Gabriel, que é a Dona Ellen, uma pessoa que tem um carinho Gente, incrível também. Você com Dona Ellen, eu já reclamei lá, inclusive, mas eu reclamo ali mesmo. Eu falo, qual é o erro desse vídeo? Não fui convidada pra... Tá lá Sim. meu comentário. Sim, um beijão pra Dona Ellen. Dona Ellen, maravilhosa. Ela abriu as portas da casa dela e me convidou pra um projeto que ela tem, que é o Cozinhando com Dona Ellen. O pessoal pode ir lá acessar, tem receitas incríveis. Estouradíssimo. E foi num desses encontros que uma conversa com o Gabriel, ele me abriu a mente, falou, cara, você precisa entrar nesse mundo digital. É isso que vai mudar a sua carreira. Você é um cara que já conquistou muitas coisas, você tem uma carreira muito bonita, mas ninguém sabe disso. Então você precisa começar a trabalhar o seu digital para você mostrar para as pessoas o que você já fez. Exatamente. Né? E aí o Gabriel até hoje é a pessoa que me auxilia nesse processo, né? Que me ajuda a todo momento ali, que me ensinou a editar, me ensinou a como filmar, que me dá toques a todo momento ali de como conduzir as minhas redes sociais. E foi uma jogada que realmente mudou a minha carreira. Esse crescimento no digital, porque às vezes a gente já tem um trabalho muito bom, a gente já faz algo muito bem feito, mas ninguém sabe. Exatamente. Então o digital ele é uma serve para vitrine, né? Maravilhosa, mostrar né? para as pessoas o que você realmente faz. Então essa junção desse apoio do Gabriel com esse trabalho realizado junto com a Estelle, isso trouxe uma visibilidade incrível, né? E é o que vem crescendo diariamente. A gente vem alimentando isso, trazendo conteúdo novo e sempre trazendo de uma forma inspirar as pessoas. Eu acho que a página do chefe João Vieira, eu vejo ela nesse sentido. Ela tá ali para inspirar quem tá começando. Ela tá ali para inspirar quem tá desmotivado. Ela tá ali para dar força para quem tá nesse setor. Então, hoje o meu objetivo com a página é trazer força para a gastronomia, é incentivar as pessoas a seguir esse sonho se elas realmente gostam disso e mostrar a minha arte. Entender ali como funciona, né? E a gente cria-se uma curiosidade. Sim. Tem muita gente que tá ali te seguindo que não é dessa área da gastronomia, Sim. né? Tá falando aqui da Babi. Babi cozinha super bem, que é de família, né? Sim. Aí eu aproveitei e entrei na família. Eu entrei, né? Porque hoje eu até vi lá um memezinho, né? Tem a galera que é pra cozinhar e tem a galera que é pra ficar conversando com quem está cozinhando. Sim, o apoio. Entendeu? Aquele apoio, né? Aquele apoio moral ali. Sim. E aí, quer dizer, ela faz, ela gosta, ela sente, né? Legal. Ela é farmacêutica, né? Então, mas ela na culinária, ela se realiza muito e é uma seguidora ali fiel. Então, com certeza, outras pessoas também que não atuam direto na gastronomia estão ali também te seguindo. Sim, mas e se inspirando pro lado profissional deles também, né? E você citou algo muito importante, que é a nossa rede de apoio. Né? Principalmente quando a gente também está um pouco nessa questão de vida pública ali, a gente lida também com muita gente maldosa. Né? Muita gente que distribui maldade de graça ali nas redes sociais para te afetar de alguma forma. Entendi. Então você precisa ter um psicológico forte para você passar batido por isso, né? Então a rede de apoio, né? Agradecer a minha namorada, a Tayane, que tá sempre comigo. Linda. Que Trouxe me apoia, fotos dela hoje. Ela falou, meu Deus, quanto tempo! Que me apoia muito também, aos meus pais, os meus amigos mais próximos, a minha família. Eu acho que todo mundo que está nesse processo de desenvolver uma carreira, que corre muito atrás dos seus sonhos, precisa de uma rede de apoio.
Porque, Sim. como eu disse, a gente não consegue estar presente, né? Eu não consigo estar em reunião com meus amigos, eu não consigo estar com a minha família em momentos importantes, mas isso não quer dizer que eu não os ame. E o apoio deles continua sendo essencial pra mim, né? Mesmo que eu não possa estar presente, a força que eles transmitem pra mim é essencial para que eu continue fazendo o que eu tô fazendo, Verdade. né? Então, E não basta só você acreditar, né? Eles se acreditam também, você, né? você tem que acreditar em você, mas você precisa de pessoas que te apoiem, né? Principalmente em momentos que não são tão simples. Muito bem. Agora eu queria ver se você topa da gente fazer um mini ping-pong. Vamos, Bora? vamos. Pode? Não, eu tô estranhando porque geralmente o pessoal fala, não vou não. Não, Ai, não vambora. sei. Pode pular? Não, pode pular, aqui pode, né? Eu falo que aqui pode. Mas já que você topou, vamos lá. Um mini ping-pong. Vamos. Chefe João Vieira. Uma música. Hells, do Felipe Ret. Uma realização. Trabalhar fora do país. Um prato preferido. Nossa, esse é muito difícil. Você achou que ia ser fácil aqui? Não, vou te falar. Eu gosto muito. A galera vai me apedrejar agora, mas eu gosto muito de canjiquinha com couve e linguiça. Pronto. Cadê João Guilherme É um pra prato que poder tem uma testemunhar? afetividade. E as almôndegas da minha avó também me pegam muito. Também pega. Nossa. Beleza, sabia que essa ia ser. Agora, 3 ingredientes que não podem faltar na cozinha. Alho, Alho, cebola, cebola. agora tem muita coisa junto, sabe? Agora esse terceiro lugar tá competitivo, né? Pimenta. Acho que Pimenta. tem que ter pimenta. Tem que ter pimenta. Tem que ter pimenta. Pouca. Pouca, mas você tem que sentir ali porque levanta o prato. Eu tô aqui no checklist, vê se lá em casa tem os 3. Um sonho. Poder, por meio da gastronomia, tocar as pessoas. Por meio da minha arte, mudar as pessoas. Às vezes você tá num dia triste e aí um prato pode mudar o seu dia. Né? Se eu tô num dia triste, eu vou comer uma almôndega da minha avó, eu vou me sentir feliz. Então a gastronomia tem esse poder. Então quanto mais pessoas eu conseguir tocar com a minha arte, meu sonho é esse. Uma inspiração. Meus pais. Pronto, arrasou. Fechou com chave de ouro o nosso ping-pong aqui. Perfeito. São pequenas coisas, mas é porque muitas vezes a gente quer conhecer além do que o profissional tá mostrando, né? Principalmente ali nas redes sociais. Sim. Um pouco da pessoa, né? Eu acho que isso Total. faz Importante. parte. E claro que tinha que ter a pegadinha, né? Porque quando fala um prato preferido, eu falei, gente... Muito difícil. A gente Eu gosto de muita olha... E assim, falar de preferido, né? De prato preferido, também tem essa questão afetiva, né? Foi o que você Total. fez. Você trouxe a Total, questão afetiva total. total. Eu acho que tem um filme que mostrou isso de uma forma muito legal, foi o Ratatouille, né, da Disney. Maravilhoso, Que aquele maravilhoso. crítico come e se remete ao prato que ele comia na infância. A gastronomia tem o poder de te levar a momentos que você já viveu, né? Sabores que você sente que você fala, nossa, eu comia isso na infância. Lá no restaurante a gente serve um sorvete de bacuri, que teve uma moça que me chamou na mesa chorando. Começou a chorar quando comeu, que ela falou assim, eu lembrei da minha infância no interior do Mato Grosso com esse sorvete de bacuri. Nossa, Você me levou pra minha infância com esse prato. delícia. Então olha o poder que a gente tem com a gastronomia, né? Uma delícia, né? Sim. Uma delícia. E deixa eu te falar uma coisa, João Guilherme já está posicionado novamente. Eu acho e espero que seja a última, a última participação, o último quadro, porque afinal de contas a gente está deixando o convidado com fome. João Guilherme, meu amigo, bora lá. Tati, tá sendo proposital, porque a mesa já está posta. Hoje o rango tá caprichado, como toda semana, né? Opa! E daqui a pouco começa a nossa resenha. Mas você falou que você não cozinha, a Babi tá te entregando aqui, tá? Ela falou que o melhor cachorro-quente da vida é da tia Tati, tá? Você entrou pra família que cozinha, mas também cozinha bem. Não, eu fico só com essa parte assim, né? Aí faz Olha um que risoto. bacana. Aí é Babi. O chefe João falou que o prato favorito dele é costelinha, canjiquinha, né? Canjiquinha. E o meu também. Por isso que eu tava assim, Canjiquinha, cadê João pra poder... Será O que é meu de é- João? Será que é o nome? Talvez Pode seja, ser, né? hein? Meu prato favorito é o pela égua.
Sim, É um muito canjiquinha com bom. costelinha de porco. Muito bom, nossa. Na hora que eu tava ali nos bastidores, eu ouvi isso cair na gargalhada quando você falou, Tati. Porque lembra? Lá atrás, tempos de Luau TV ainda, quando a gente tava lá em 2013, a gente saía da TV e ia lá na Martinha do Cachorro Quente, lembra? É verdade. A gente ia lá comeu pela égua da Martinha. Pela égua. Muito bom. Rinaldo Oliveira tá aqui falando, orgulho do meu sobrinho. Tia Fátima também tá aqui assistindo, toda emocionada. Um beijão, tia Fátima e tio Reinaldo. Um carinho muito grande por vocês. Eles estão falando, vocês precisam comer o arroz de rabada desse meu sobrinho querido. Gente, eu vou falar que a lista tá aumentando. A lista tá só aumentando. E a van também. As inscrições não param de chegar. A gente pode até chamar um ônibus dessa vez, né? Um ônibus. Que Vamos eu acho que uma fretar van é aí. pouco. Nosso amigo Biel, que tá aqui hoje com a gente nos bastidores também, deixando o seu comentário, né? É o melhor chefe do Brasil, o mundo precisa conhecer, tá bom? Muito E não tá bem. puxando o saco por nada não, tá? A gente tava ali de tititi nos bastidores, Tati, eu fui ver o engajamento do chefe João. Olha, É sensacional, Biel, né? vamos marcar uma reunião, vamos conversar, porque se organicamente tá com 36 milhões de impressões, Nossa. já chegou a 55, Nossa. cara, é sinal de um bom trabalho feito, né? Com certeza. Tá incrível. Merece. Ana Furtado tá aqui comentando, eu amo os vídeos dele no TikTok. Ó. Luiz Ernesto Oliveira, programa inteligente com apresentador e equipe simpática e competente. Adorei conhecer a história do chefe. Ah, que ótimo. Obrigada. Obrigado. Aí a Estelle tá aqui puxando agora a orelha do João, tá? Ah. João, sua peste, claro que eu tô te assistindo. Beijo pra todos aí. Estamos juntos, mas ainda quero meu bolo de milho. E Tá aqui, rolando cobrança. Cara, esse bolo é obsessão, né? Não, eu vou te falar. Virou uma É obsessão. o melhor bolo que existe, tá? Sério. Ele não Com leva cafezinho, farinha. hein, Tati? Não leva farinha. Não leva farinha, Pô, milho põe na mesmo. lista aí também. Alguém tá anotando tudo? Hoje Cebolinha tá anotando tudo pra gente. Aí, Cebolinha. Mais uma missão. Pegaram de jeito aqui. Rosemary Elias Vitorino também no Instagram. Parabéns, João. Você é um cara incrível. Também um filho de peixe, peixinho é, né? Sua mãe é maravilhosa. Ser humano incrível. Ah, que Parabéns. Beijão, mãe. É a mamãe? Não, não é minha mãe. Ah, mas é tá. Mas aí ele tá registrando. Porque a Rosemary tá deixando tantos comentários. João, você já Ela é falou. fã, tá? A minha Ela mãe é já fã. comentou, é a Você Fernanda já falou. Barroso. Você já falou da mãe falou. Ah, você dela. falou da mãe? A Fernanda. Ó, Pode Estar é um programa bem familiar mesmo. Tá vendo, né? A gente mundo- adora. Todo mundo participando aqui. A Miriam Delgado voltou falando que ele é uma simpatia, sempre humilde. Cozinhando com Dona Ellen tá aqui também com a gente. Ah, maravilhosa. Tá aqui de olho, dando boa noite. E a Mi Borges voltou falando: parabéns, Tati, pelo programa. Você é uma profissional incrível. Grande Mi. beijo. Beijo no seu coração. Gente, desculpa quem eu não consegui falar hoje. O menino tá como? Ele tá Vocês viram, né? pressionado, João. Geralmente eu tenho 2 entradas. Eu peço sempre pra aumentar meu tempo de tela, a Tati não deixa. Ai, gente. Hoje ela deixou. Mas é porque não pode ficar deixando o convidado com fome, João. Tá certo, tá A certo. resenha, João. Então, vou ficando por aqui. Daqui a pouco a gente vai comer lá nos bastidores. João, obrigada, tá? Valeu, Tati. Fez um compilado aí bacana e a gente agradece todo mundo que participou e tá aqui com a gente ao vivo e quem vai assistir depois também, né? Pode A gente deixar os sempre deixa comentários. o nosso beijinho. Ah, João, agenda temos? Tati, estou de folga esse final de semana. A agenda do DJ João não está disponível. Não está. Mas o cantinho do João vai Vai aterrissar bombar? no Rio de Janeiro. Ih. Vou fazer a cobertura pra gente aqui, lá no show do Gilberto Gil, a última temporada que ele tá fazendo de turnê, né? Ok. Tempo Rei. Sábado estarei lá registrando tudo pra gente aqui. Na próxima terça eu vou Trazer um material fresquinho, quentinho pra gente. Isso. Muito bem. Tá bom? Foi Gilberto Gil, hein? Poxa. Arrasou, hein, querido? Vou matar saudade. É. O último show que eu assisti dele foi no Rock the Malta em 2022. Tá vendo? na hora, né? Tá E na o última hora. turnê. Não tem Tá como na perder. hora, tá na hora. Vai lá e traz tudo pra gente. Deixa comigo. Tá? Obrigada, tá? Beijo, tchau, tchau. Beijo. Gente, João sempre trazendo novidade. Ele vem com show de Shakira, ele vem com show de todo que você possa imaginar. E aí ele Legal. chega lá e ele fala diretamente pro Pod Tati. Então é sobre isso, né? A Sim. gente vai viver o momento lembrando aí que a galera também quer dividir um pouquinho da vida, né, Sim. com a gente. Total. João, a gente tá chegando no final do nosso podcast, mas fala pra mim. Projetos aí? Tem alguma coisa que você possa jogar aqui nesse tapete pra gente entregar pra galera? Tem sim.
A gente tá com um projeto em andamento já, que tá em filmagem, que é o Gastroflix, né? Que vai ser o Netflix da gastronomia. Gente, que né? máximo! É um projeto onde a gente terá aulas de desenvolvimento para restaurante, né? Pessoas que querem abrir um restaurante. Como Abrir, a gente organizar. tem aulas relacionadas à administração, tem aulas de advogado falando sobre a parte, né, de burocrática, a gente tem contábil, a gente tem receitas. Então é um projeto que vai nascer num digital muito legal, o Gastroflix, que já tem página no Instagram, já dá pra vocês seguirem pra já não anota aí. ficar por fora dessa, né? E tem outros projetos também, mas esses ainda são sigilosos. Vamos ter que marcar um outro dia. Vamos ter que marcar no segundo encontro. E também tem um projeto, é a primeira vez que eu vou falar dele agora. Ai, adoro. Silêncio no estúdio. Silêncio, vou até falar nessa câmera aqui. Fala pra galera. Pessoal, tá nascendo uma marca que eu tenho muito orgulho de estar construindo, que é uma marca de domas, que é a vestimenta de chefes de cozinha. Eu tô desenvolvendo a minha própria marca, né? É a marca de quem vive, então sabe o que é melhor. Né, sabe o que vai ser melhor para vestir, mais confortável, que tem melhor para respirar melhor o corpo, né? Então a gente está desenvolvendo aí um produto com muita tecnologia, né? A marca se chama Turi, que na nossa língua materna, que é o Tupi-Guarani, significa fogo e todo o seu saber ancestral. Então tem tudo a ver com cozinha, forte. Essa marca vai sair já para vocês. Está preparando umas peças lindas aí. Que máximo! Tá vendo? A gente gosta sim. Novidades. Tem segredos? Tem segredos. Talvez a gente fique sabendo só na resenha. João, pra finalizar aqui, né, a sua participação, tem algo que você gostaria de deixar para as pessoas que estão assistindo a gente como mensagem ou como algo que seja muito importante para você, pra gente poder fechar aquela cerejinha? Vamos lá. Vamos de cerejinha? Eu queria dizer que não tem caminho fácil. Acho que essa ilusão, todo mundo pergunta assim, mas como você fez? Não tem caminho fácil. É trabalho duro, dedicação, determinação, foco e persistência. Né? Eu costumo muito falar de perseverança, né? Você tem que superar os obstáculos e barreiras para você chegar onde você quer. Não tem segredo. É trabalhar duro, né? É pesquisar, é estudar, é trabalhar e correr atrás do que te motiva todo dia para você conquistar o seu sonho. Eu acho que se você sonha com algo, você tem que acreditar em você e correr atrás daquilo que trabalhando duro você vai chegar. Muito bem. Muito obrigada pela sua participação Obrigado aqui. você, Foi Tati. ótimo, né, conhecer toda a sua história assim de pertinho. É Sim. aquilo, a gente conhece os recortes, né? Do Instagram e aí conhecer a história, né? Como tudo começou, o que você sentiu, que você passou. É claro que não deu para trazer tudo, Sim, né? tem Ficaríamos muita coisa. aqui talvez uns 3 dias conversando. Mas levar um pouco para as pessoas, né, da sua essência realmente foi especial pra gente. A gente quer Sim. agradecer que você aceitou o convite de estar aqui com a É gente. um prazer estar aqui. Né, porque como friburguenses, né, que somos aqui o Podtati, a gente ama demais receber friburguense aqui, Tem que valorizar que aqui, com está certeza. levando o nome também da cidade para outros lugares, né? Sim, vamos A para gente tem- Fortaleza em maio agora, pro Nacional, levando a nossa bandeira. E aí a gente quer te desejar muita sorte. Obrigado. Não só nesse, mas em todos os outros desafios. Obrigado. Porque pelo que a gente entendeu que vem muito desafio pela frente. Vem né? muito desafio E pela eles frente. vão chegando para você e quando não chega você tá indo buscar. Eu Total. acho que isso faz toda a diferença na sua profissão, por isso você tá aí, né, nessa posição tão incrível. E a gente, como friburguense, fica orgulhoso. Obrigado. E só te desejo o melhor. Sucesso, Obrigado, sucesso, Tati. sucesso. Foi um prazer estar aqui, dividir um pouquinho da minha vida com vocês hoje. Foi um momento muito bom, me senti muito feliz e acolhido aqui. E é isso, pessoal. Manda um beijo pra galera, né? Manda Ah. um beijo pra galera geral que não teve o recado lido aqui. Não fique chateado com a gente, porque você quebrou Sim. praticamente o João Guilherme nos Não, recados. obrigado. Obrigado a todo mundo que participou, todo mundo que ficou assistindo a gente. Foi um prazer dividir um pouquinho da minha vida com vocês hoje. Espero que a minha história, de alguma forma, possa inspirar vocês a continuar seguindo seus sonhos. Eu acho que isso é o que motiva o dia a dia de todo mundo. E é isso, pessoal. Sigam firmes. Obrigada, João. Obrigado. Gente, nós vamos ficando por aqui. Podtati, que é o nosso encontro aí semanal toda terça-feira, a gente tá aqui juntinho e misturado. Agradecer a presença de todo mundo. Tem uma galera que vai assistir depois, então sintam-se abraçados, acolhidos sempre. E deixo aqui o meu agradecimento à minha equipe de milhões, João Guilherme, Cebolinha, Frank, Josi, porque quando vocês ligam aí,
vocês veem a Tati, veem o João Guilherme, escutam Cebolinha, mas eu costumo dizer que sem essa equipe toda aqui juntinha, misturada, a gente não consegue entregar para vocês, né, essa proposta que é levar, né, um bate-papo gostoso, bacana, recheado de história, recheado de vários insights aí para a sua vida acontecer, né? A gente está sempre em busca dessa melhora. Então, ó, beijo carinhoso. Agora partiu todo mundo pra resenha, tá? A galera daqui. Galera daqui vai pra resenha. Até o nosso próximo Pod Tati. Tchau, tchau.